Tem muito jogador que ficou melhor depois que parou? Posso descer pra base pra disputar a copinha? Aí ele falou pra mim assim, não, garoto. Eu não lembro, mas você chegou a disputar a Copa São Paulo? E depois daquele jogo, cara, das quartas de finais, parece que tudo veio piorando. Os clubes olham pro São Paulo de fora, assim, quando você tava na Europa no Arsenal, olha, respeitam. Eu nunca vi um treinador fazer isso. E olha só, não é só encrenqueiro, olha como é folgado. Pode parar com o mimimi. O time jogou mal demais e pronto. Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao Palpite Cast, o seu podcast de futebol raiz. Aqui não tem mimimi, aqui não tem chororô, aqui é futebol raiz na veia e a gente gosta de falar com quem jogou. E hoje a gente tem um entrevistado, não que jogou muito, que jogou em time grande, jogou na Europa em time grande, jogou com um cara chamado Thierry Henry. Então você já vai entender a qualidade de um jogador para atingir esse nível técnico. Para falar de futebol, como é sempre gostosa aquela resenha, eu apresento a vocês o meu grande amigo e braço direito, Paulo Arnaldo. Seja bem-vindo, PA. Bem-vindo, Marcelão. Valeu, estamos aqui em mais um Palpitecast nessa sexta-feira. Bem-vindo você. Vamos juntos aí para mais uma resenha, famosa resenha da sexta-feira, já chegando na reta final do ano, né, Marcelo? O PA e o convidado de hoje, hein, PA? Convidado especial. Apresenta aí, por favor. Eu vou trazer a Por favor. vocês. Ó, os tambores, ó. Olha aqui, pessoal. Jogou e jogou muito no tricolor do Morumbi, foi campeão, cria da base, chegou no Morumbi com 10 anos de idade e jogou na Europa, jogou em grandes times. Eu quero apresentar para vocês o ex-volante, ex-meio-campista do São Paulo e do Arsenal, Denilson. Seja bem-vindo, homem. Prazer, Marcelo, prazer, Arnaldo. Prazer estar aqui com vocês aqui, é a primeira vez, espero vir mais vezes aqui. E tenho certeza, cara, que a gente vai bater um papo aí, bastante extrovertido. Denilson, tô muito feliz que você tá aqui, até porque quem fez a aproximação nossa, eu preciso falar, é um grande amigo. Ó, o homem cortou meu cabelo e cortou do Denilson. Olha como o cara é craque, ele tem a mãe de cortar esse cabelo aqui do Denilson, olha a diferença. É o grande Giba. Aliás, cadê você? Você falou que vinha esse seu cachorro. O Giba não apareceu aqui. Tava ocupado, tava trabalhando. Cortando o cabelo. É o grande Verdade. barbeiro da boleirada. É um baita cara no coração, querido no São Paulo, querido no Palmeiras, querido por onde vai. Grande abraço a você, Giba. Valeu por essa conexão. Não é, Denilson? Isso aí, Marcelão. Um abraço de Beirá. Esse é o cara. Denilson, não tem como começar diferente. Eu queria que você, para quem não te viu jogar, falar um pouquinho a respeito da sua carreira. Quem era o Denilson? Eu estava brincando com você aqui na entrada. Para quem não se lembra do Denilson, mas eu fiz um comparativo aqui antes do programa. Você sabe toda a repercussão que esse Danilo, que jogou no Palmeiras, que agora estava no Botafogo, foi para o futebol na Inglaterra, aconteceu o quê? Tava todo mundo na Europa de olho nesse menino. Quando ele apareceu no São Paulo em 2005, até antes, seleção brasileira, todo mundo de olho nele. Volante de qualidade técnica, volante que joga em pé, que não dá carrinho, volante que joga de cabeça erguida, de qualidade, volante que tem a cara do São Paulo Futebol Clube. Esse foi o Denilson, que acabou optando por ir primeiro para o Arsenal. Então eu queria que você começasse toda a sua história, desde 10 anos do São Paulo. Fala um pouquinho pra gente. A história é longa. Bom, eu tive a oportunidade, a felicidade, né, de conhecer um cara que foi ídolo, é ídolo até hoje no São Paulo, que se chama Bauer, monstro do Maracanã. Nossa Senhora. Né? Então, foi através, primeiramente, de Deus, que eu sempre coloco Deus à frente de tudo e de todos. E segundo ele, por ele ter ido assistir um treinamento lá no Aracati. Inclusive, eu estava treinando, eu e meu irmão, e um dos escolhidos foram nós dois e mais uns 3, 4 meninos que meu pai, inclusive, era o treinador do Estrela da Saúde. E daí nós pulamos o muro e fomos treinar na escolinha do São Paulo, isso em 98. E ele pegou outros meninos de fora também e montou a escolinha dele. Só que ele não tinha muito recurso para manter a escolinha, né? E isso já foi no final de 98, quando ele teve que encerrar. Só que em 99 já era para começar a categoria de 87, né? Então daí ele teve que escolher uns 5 jogadores, 5 atletas, para ir para o Arlindo Galvão, que era o treinador do Dente de Leite. E eu era o caçula, eu não tinha idade ainda. Eu tinha que esperar o ano de 2000 para chegar à minha categoria, né? Então
Tinha 10 anos na época. Tinha 10 anos, porque eu chego no dia 8 de fevereiro de 99 e no dia 16 de fevereiro eu completo 11 anos. Nossa. Enquanto os outros já estão com 12, eu ia fazer 12 anos. Mas um mês atrás eu perdi minha mãe. Vi minha mãe falecer numa cama. Que E tristeza. Já isso com 10 anos de idade, isso em 99, tinha acabado de começar o ano, né? E daí eu fui pro espelho chorar, porque eu tava com saudade dela, e dali eu olhei pro espelho e falei que ia levantar minha família, porque nós somos de família simples, né? Viemos de classe baixa, mas com dignidade, e meu pai também pegava no pé pra caramba, porque ele falava pra todos nós estudarmos, né? Então era uma das coisas que eu tinha preguiça de estudar, mas tinha que ir na marra, né? Então eu estudava e pegava 2 ônibus pra ir lá pro Morumbi, e daí foi onde que começou a minha trajetória no São Paulo Futebol Clube. Que história legal, né, PA? Você imagina, PA, ele fez um... Ele citou que ele chegou em 98 do São Paulo. O que te lembra 98 no São Paulo, PA? Volta do Raí no São Paulo. Título paulista, Título do 3-1 Campeonato em cima do verdade. Corinthians, jogo de volta, o Raí volta, o França deita e rola. Tinha o seu xará, o Denilson, ali, que Denilson foi Show. o último jogo do O Denilson Show. pelo São Paulo, Serginho, que timaço, que saudade Sim, daquele né? time, né, PA? Não, nossa. Tem uma pergunta aí pro Denilson, vamos seguindo aí. PA. Não, o que eu vou perguntar pro Denilson é como que foi esse início lá no São Paulo, até você chegar, sair depois pra Europa, chegar ao Arsenal, como que foi essa trajetória? A trajetória foi boa e ruim também ao mesmo tempo, né? Porque quando eu chego com 10 para 11 anos, eu tenho aquela dificuldade também no início, né? Natural. Natural, porque ali eu já tô com um menino já mais velho do que eu, tem aqueles meninos que dizem e que diziam que era da idade, mas eram 3 anos mais velho, 4 anos, né? O famoso gato, né? Que coloca o café no documento pra, né? Então, assim, Que era muito normal, inclusive. que era muito normal na Um época. abraço pro Sheik. Então, assim, no começo eu tive um pouco de dificuldade até entender também a forma do São Paulo trabalhar, a forma de São Paulo lidar com seus atletas. E passado do tempo, eu fui vendo que o São Paulo realmente ali naquela época, São Paulo era exemplo para todos os clubes do Brasil, se não mundial, né? A questão da educação, da alimentação, o comportamento, não só dentro de campo, mas fora. O São Paulo visava muito isso. Né? Não sei hoje como está em Cotia, mas acredito que não fugiu muito desse parâmetro. Mas, assim, era muito bom, cara, fazer parte daquela instituição do São Paulo Futebol Clube. E eu fui subindo a cada ano que foi passando. Meus amigos entravam de férias, como eu também. Outros iam passear, uns iam pra shopping, outros iam pra praia. E meu pai me pegava de canto e falava: filho, enquanto outros estão indo pra praia, outros estão indo pra shopping, vamos treinar. E eu sempre gostei de trabalhar, de treinar. Então, onde que meu pai me levava pro campo e começava a fazer os trabalhos. Às vezes treinava um período, às vezes treinava 2 períodos. Às vezes ele não tinha condições de pagar um almoço. Pegava, colocava aqueles galão de água de 1,5 litro, colocava lá de suco de beterraba. Às vezes era caldo de cana, pelo menos para disfarçar a Para fome, ter energia, para né? ter energia para aguentar Muito no carboidrato, né? segundo período. Então, assim, quando chegava, ele passava no mercado, comprava lá uma mistura que fala, né? Comprava uma mistura, levava para casa, fazia lá um arroz, um feijão, um negócio assim, para comer no outro dia para a escola e estudar para depois ir até um certo lugar para pegar 2 ônibus para ir para o Morumbi, para voltar para treinar no Aracati. Então, fui tendo vários momentos, fases e fases, até os meus 15 anos. Quando foi 2002, final de ano, eu terminei minha temporada não tão boa no São Paulo. A gente já estava morando, a nossa base já era em Barueri, não era no Morumbi, onde eu tive um problema no joelho, tenho até hoje, né? Então fiquei um período de 4 meses parado. Inclusive muita gente falava que eu não ia voltar, não ia ser o mesmo Denilson de antes, tudo. E daí é onde eu encerro a temporada ganhando título no interior, esqueci até o nome da cidade, e daí eu volto assim, feliz, mas ao mesmo tempo triste por não ter jogado a temporada inteira, né? Só que no ano seguinte ia ter um torneio
Eu esqueci o nome da cidade onde vai todos os jogadores, onde vai os olheiros da seleção olhar esse campeonato. Sim. E é a primeira convocação para a seleção, que é sub-15. Aí em 2003, aí em 2002, meu pai pega e a gente vai treinar para dar sequência nos treinamentos. E antes da virada do ano, ele olhou assim pro céu e falou: filho, tá vendo aquela estrela ali? Realmente uma estrela assim brilhando mais forte do que as outras. Eu falei: tô vendo, pai. Então, aquela estrela ali, o ano que vem, vai brilhar para você muito mais. Ó, Ah, que legal. Eu escutei, falei: pô, pai, amém, né? Tomara que ano que vem, realmente, esse campeonato aí vai ser muito bom. E daí a gente pega e faz uma pré-temporada no estádio do Taboão da Serra. Antes para ir para a viagem. Aí a gente chega nessa viagem e tal. Faço um torneio muito bom como capitão de São Paulo, tudo. Quando nós voltamos para Barueri, onde que eu recebo a notícia que eu ia ser convocado para a seleção brasileira sub-15. Então foi o primeiro jogador da minha categoria do São Paulo a ser convocado. Isso olha em que 2003. emoção, hein, cara? bacana. Você imagina, hein? E quando eu recebi essa notícia, e quem me avisou foi o Alegria. O Alegria hoje, ele tá na cadeira de roda. É aquele Bruno só. que teve o acidente Sim, de carro, ele, o Everson e tal, inclusive tá com a gente. Ele que me avisou: Denilson, fiquei sabendo que o pessoal vai te convocar pra seleção. Eu falei: sério? Mas quando chegou a convocação, cara, eu fiquei todo besta, emocionado, claro. E já liguei pro meu pai, aquele Erickson, pretão, aqueles blocão, tudo. Tijolão. Falei: pai, fui convocado. Aí, pô, cara, só chorar e agradecer a Deus, Que porque legal. realmente foi dali que eu comecei a saltar mais ainda. E quem eram os seus companheiros, assim, os jogadores que você jogou junto na base, que vieram subindo? Você citou a Alegria, né? Que infelizmente teve problema, mas cita os caras ali que estiveram com você assim, no seu longo da sua trajetória ali do São Paulo. É que assim, como era difícil eu jogar assim, realmente, somente nas minhas categorias, né? Na minha categoria de 88. Eu sempre pulava uma etapa, né? Sempre jogava com os 87, pouquinho mais 86, velho. muito Tá. mais velho. Daí ia pulando uma vez ou outra que eu descia, né? Um pouquinho mais velho que nessa geração faz muita E diferença. faz Sim. muita diferença, É, exatamente. Mas tem um monte, cara. Tem um Celcinho que jogou na Portuguesa, que apelido dele Ronaldinho, sim. passou comigo. Você era liso que nem um quiabo aquele menino. Um monte de jogador, Fabinho, que inclusive chegou no ano seguinte, ele foi o segundo da minha época, assim, a chegar na base de São Paulo, filho do ex-prefeito Taboão da Serra, que é o Fernando Fernandes, entre outros atletas, assim. Então, cara, um monte de atleta com várias experiências, um talento absurdo, e muitos deles, infelizmente, não conseguiram. Não é só chegar, é você se manter, né? Então, assim, chegar você pode chegar, mas você se manter ali que é o difícil mesmo. Eu digo até manter e também fazer as melhores escolhas durante, né? Durante, exatamente. Uma das escolhas que eu fazia antes de acabar a pré-temporada era sempre ter um diálogo com meu pai. Onde que meu pai pegava e falava assim: ó, tem um mês de férias, então vamos pegar esse mês aí pra treinar. Eu não lembro, mas você chegou a disputar a Copa São Paulo? Não. Copa São Paulo, meu sonho era disputar uma Copa São Paulo. Só que, como a gente é campeão mundial, a gente voltando de Guarulhos, a gente no trio, porra, eu cheguei, o autor e tava lá na frente. Falei assim: cara, eu vou lá no professor, né? Falar pra ele que eu quero descer pra disputar a copinha, porque sempre foi um sonho, né? E eu tava com 17 anos, nunca tinha disputado. No auge. Tava no auge, tinha acabado de ser campeão mundial. E eu chego pra ele e falei: professor, posso descer? Aí já tava em Cotia, né? Posso descer pra base pra disputar a copinha? Aí ele falou pra mim assim: não, garoto, vai descansar que o ano que vem a gente tá junto. Aí onde eu fui descansar, pegar férias igual os outros jogadores. Quando foi a reapresentação de 2006, ele tinha ido pro Japão e chega ao Muricy. Olha só. É. E olha que história sensacional, porque assim, não é que ele pulou a Copa São Paulo por qualquer detalhe, é porque Não. ele foi tão jovem para o time profissional que ele, com 17 anos, ele era campeão mundial por um São Paulo de 2005, muito forte, 2005. né? Que elenco Que São Paulo elenco. tinha, Ele tava né? comentando até em off que foi durante a Libertadores, né? Exato, De eu subi. 2005. Como é que Subi foi essa primeira vez no profissional? Ah, cara, eu tinha acabado de treinar. 2005, isso, né? Isso em 2005. 2005, eu tava no juvenil, nos juniores. Minha categoria era juvenil ainda, mas tava disputando a Copa Cultura.
Já tava no junior, estava eu, o Jean, que jogou lateral, volante. Sim, sim. O Pi é o Hernanes. Também, a gente tudo junto nos juniores. Olha o nível dos caras. É. Né? Olha o meio campo formado em São Paulo. É. Imagina Denilson, Jean e Hernanes, 3 titulares hoje com o pé nas costas. Aí, quando nós chegamos no estádio do Morumbi, todo mundo vai descendo, né, do ônibus. Quando eu vou descendo para cumprimentar o Visoli, ele falou assim: Denilson, ó, toma um banho, almoça, que mais tarde você vai lá para Barra Funda. Só que eu pensei, eu vou para Barra Funda completar, né, um time, né, um Para time um reserva, treino, para um treino, um né? treino Coletivo. e depois retorno. Só que não, a vez que eu fui mesmo, eu já fiquei Ficou. já fiquei, só que, pô, quando eu cheguei lá, cara, os caras também, pô, me tremendo, os caras voando também, ainda na É que Libertadores. tinha uns mais ou menos na sua posição, né? Tinha um tal de Mineiro, um tal de Josué, uma dupla ali cara. que Não. quase não fez história no São Aí, Paulo. pô, aí tava o Ale, tava o Renan, tinha o Daniel Rossi, Lembro, volante. Lembro. Então, assim, era o último, fora outros caras que tinham. Então, assim, a disputa era muito grande, né? Bom, e aquele time tinha jogadores realmente sensacionais, né? Na sua posição. Jogadores muito bem formados na base do São Paulo, por exemplo, o Ale e o Renan, né? E você tinha uma dupla de volantes que é histórica, que São Paulino não lembra, do Mineiro Josué. Essa E você dupla. tinha também o Richarlison, que chegou um pouquinho depois, né, cara? Richarlison. Que foi pro Mundial, o Richarlison também, que Richarlison. jogava de lateral, jogava de volante também. É, né? quando eu chego, o Richarlison já tá. O Richarlison já tá já no clube já. Que eu subo na metade do ano, né? O Richarlison já tá integrado já Sim, sim. com o clube. Tinha o Fábio Santos também, que veio da base. Verdade. Né? O Ed Carlos também. Sim. Então, assim, cara. Aliás, segurou um BO o Ed Carlos Hã? na final do Mundial, assim. Segurou e jogou muito. muito aquele jogo. Parte né? defensiva ali foi nota 1000, cara. Eles fecharam muito bem. Taticamente, eles foram. Aquele jogo ali, eles mereciam bola de ouro, todos eles. O Rogério Ceni foi sensacional naquele É. dia. Mineiro fez o gol. O Aloysio, eu brinco com o Aloysio, ele fala. O Aloysio vive desse gol, né, cara? Ele fala que eu abro a capa do Batman. E é engraçado o jeito que ele fala, né? É. Aí ele vai falar: eu gostei muito de jogar com Dagol. Ô, Marcelo, aproveitar, assim, a virada de chave para você sempre acontecendo muito rapidamente, Muito rápido, inesperado. muito rápido. Um belo dia você tá em São Paulo, no meio da campanha da Libertadores, lembra que aquela semifinal vai jogar contra o River Plate, né? Uma final fora, aquele jogo memorável, um dos melhores jogos que o São Paulo fez também no Morumbi contra o River. Como foi passar por essas experiências e depois lá no Japão no final do ano? Tão no jovem, Mundial? né, cara? Tão jovem. Então, foram momentos maravilhosos pra mim e realmente foram muito rápido assim as coisas que aconteceram na minha vida pessoal, profissional, tudo isso, né? Porque eu fazia, aí tinha convocação, tinha que ir para Teresópolis, eu tinha viagem para o Paraguai ou para outros lugares para disputar torneio. E quando voltava já pro profissional. Então aí tinha um brasileiro, porque tinha que descansar os guerreirinhos mesmo, que tinha disputado já Claro. maior de todos os jogos da Você Libertadores. chegou a jogar o jogo do brasileiro Joguei. antes do Mundial, né? Joguei, se eu não me engano, fiz 12 jogos. Quando não era eu e o Mineiro, às vezes mudava Renan e Josué, e era eu e Josué às vezes, para ir descansando um ou outro, porque eles, né, trabalharam muito. Mas para mim foi o melhor ainda participar, assim, tá no mesmo quarto, no mesmo ambiente que o Mineiro, né? Nossa, cara? imagina. Ficava eu e Mineiro no quarto 9, ele varão, né? Tudo da igreja, escutando os louvores. Hoje eu sou de Jesus. E daí, na época, eu gostava de escutar samba, pagode, como eu gosto hoje ainda. Como tudo, bom né? jovem, né, cara? Como bom jovem, mas eu ficava assim com medo. Pô, se eu colocar uma música aqui de axé, um exemplo, será que ele vai reclamar? Mas deixava ele lá no cantinho dele e ficava de boa. Mas foram momentos maravilhosos, assim, que eu vivi dentro de São Paulo. É verdade aquele papo do Aloysio que o Mineiro não comemorou, acabou o jogo e foi rezar. O Mineiro, vem cá, precisa ir pra festa. Não, eu presenciei porque era sempre nós dois, né, no mesmo quarto, né? Então, assim, pessoal, acabou o jogo, pô, fomos pro hotel. Chega no hotel, cada um lá embaixo, lá já tomando sua cerveja, tal, não sei o que, e depois sobe pro quarto. Aí escolhe um quarto de sei lá, do Cicinho, um exemplo do Josué. Ó, vamos fazer a resenha aqui. Aí os caras vão lá. Aí eu ficava lá um pouquinho, fiquei um pouco. Os caras bebendo, tomando água, tomando suco, refrigerante, não lembro agora. E o Mineiro no quarto, Cadê o realmente. Mineiro? O Mineiro sempre foi daquele jeito, cara. Sempre foi daquele jeito. Um cara muito. Centrado, Cara iluminado, cara. Um homem maravilhoso. E me fala um pouco do Paulo Autuori, como que foi esse contato?
O técnico que chegou, que ele também pegou o bonde andando, né, naquela temporada, né? Que era o Leão, você acha sim. que ele ainda não estava... Exato. Começou com o Cuca, né? Um ano 2004 Cuca, isso. Cuca, depois Leão e depois Autori, né? Só um adendo antes do Denis responder. Tem um passo marcante disso que você lembrar. Quando o Leão pede demissão do São Paulo, ele diz que ele extraiu o máximo daquele time do São Paulo de 2005, que ele ia embora porque o São Paulo tinha alguns jogadores que tinham machucado, acho que foi o Grafite, não lembro quem mais, o São Paulo trouxe o Luizão e tal, Isso é isso. e ele disse que o São Paulo não tinha mais o que extrair do São Paulo, e aí ele sai, entra o Autuori, e o Autuori ganha o Brasileiro, e ganha a Libertadores e depois o Mundial de Clubes, né? Cara, falar do Autuori até pecado, cara, falar mal daquele cara, porque pra mim não só me ajudou, como ajudou muitos atletas ali, e até mesmo na volta dele. Não me engano, 2013, pode ser? 2013, por aí. 2013, 2014. Sim. Ele não só se preocupava com os 11, ele se preocupava com o grupo. Até mesmo eu via isso no retorno dele, quando a gente, dia de quarta-feira, normalmente a gente tá descansando, porque a gente vai jogar à noite no Morumbi. E normalmente os não relacionados vão treinar no CT. Aí quem dava o treino era o Serjão, que hoje tá em Cotia. E eu, acostumado já a acordar cedo, tomar meu café e fazer uma caminhada, tudo, pra não ficar só na cama, né? Porque eu jogo à noite e tal. E eu ficava observando o Paulo Autuori lá com os auxiliares, cara. E dificilmente, quer dizer, dificilmente não. Eu nunca vi um treinador fazer isso, cara. E eu olhar aqueles jogadores não relacionados. Então, olha assim... Só. Ele postura, não só, né, Pé? Postura, cara. Postura. Não só a postura dele dentro de campo, como um ser humano mesmo. Paulo Autuori, pra mim, é um grande homem, cara. E que legal. Só falar coisas boas. É muito grande, é muito boa a sua pergunta, Pé. Aí, assim, você vê, né? O Paulo ganhou muito em todos os times, em várias posições. Treinador, coordenador técnico, diretor de futebol. É um grande cara. A gente viu um respeito gigante dos jogadores do São Paulo por ele. Eu olho no olho, aquela história. E você contando só reforça. O que ele fazia? Ele tinha respeito por todos os jogadores. Isso é uma questão de quem valoriza. E eu vou trazer para o ambiente corporativo aqui. É quando você tem o seu time de vendas, sei lá, 10, 12 que são os craques. Só que você precisa ter também os outros que vão dar essa sustentação, que vão estar junto, que vão conviver. Tem líder que ele esquece do resto. Só quem performa anda com ele. Então ele não dá a chance do cara, assim, talvez se promover, crescer, se desenvolver, porque ele simplesmente nem olha a posição daquele cara que não está entre os melhores de performance. Então é um pensamento equivocado, porque sim, você cria mais separação ali. Você vê que é uma raridade hoje em dia, né? Sim, sim, sim. Não só no ambiente corporativo, mas também no próprio ambiente. No próprio futebol, né, cara? Sem dúvida. Eu já vi muitos treinadores assim, só se importar mesmo com 12, 13 jogadores no máximo. Eu já vi muito jogador dizer que treinador, que ele era reserva, o treinador nem cumprimentava ele. Eu já vi vários jogadores sobre vários treinadores aí. E é uma coisa muito, muito, assim, não só deselegante, mal educada, como de desprezo a um ser humano. Você tem que valorizar o grupo, né? Todos ali são importantes, né? E quando precisa, né? Quando necessita. O líder precisa trazer os reservas para terem boa atuação, né? Uma das pessoas que estiverem número, qualquer contato, seria até legal também com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio fazia parte. Às vezes ele não era relacionado nessa volta do Paulo Autuori. E o Rodrigo Caio falava muito bem para nós da forma do Paulo tratar esses atletas. Era o Ademilson também. Sim. Tava nesse grupo. Então, assim, cara, isso é legal. Eu gostava desse jogador, hein, cara. Do Ademilson? Eu gostava desse jogador. Não sei por que ele não foi mais longe. Exatamente, cara. Infelizmente. Eu gostava desse jogador, cara. Gostava dele. E o Rodrigo Caio, outro que é um gênio, um cracaço de bola. Não fosse as lesões, teria jogado Copa do Mundo com o pé nas costas. Hoje ele é assistente do Felipe Luiz. Já vamos falar do Flamengo. Mas aí que tá, né? Já. Aí, antes de eu falar do Flamengo, primeiro, tá gostando desse podcast? Então faz o seguinte, fala bem do Denilson, fala bem do cara, fala mal de mim, porque eu te amo, meu hater. Deixa o like, tá tudo certo. Curta, compartilha, segue nosso canal,
tem aqui, você vai ouvir muito aqui a gente falar do futebol. Não, tem problema, você não gosta de mim, deixa o like também, fala assim, deixa o dislike, me xinga ali, tá tudo certo. Não deu dislike não, pelo amor de Deus. Não, só like, ajuda a gente, só like. ajuda a gente. Dislike é ruim. Pessoal, e aí eu vou fazer uma pergunta. Denis, quando você repara, você vê que a gente deixou a camisa do tricolor bem na sua frente, né? Eu te pergunto, quando você olha para o São Paulo de hoje, porque você é um apaixonado pelo clube, tem uma história gigantesca. O que você compara? Como é que você olha? Assim, tem a parte do apaixonado do coração. Eu e o PA, nós somos São Paulinos também. E o meu coração dói muito quando eu falo de São Paulo. Hoje eu evito até ver jogo. Hoje eu tô mais dividido São Paulo e Flamengo, porque realmente me dói muito falar de São Paulo, porque eu vim de uma geração de São Paulo, era o time mais organizado, e isso me fez torcer pro São Paulo. Desde muito moleque, sempre admirei isso no São Paulo. Formação, a gente via, olha, o São Paulo forma pra Europa, é o melhor formador de jogador. Toda essa história, a mística do São Paulo parece que foi jogada fora por essas... Talvez não só do Júlio Casares, que eu detesto, mas talvez as duas últimas administrações de São Paulo foram muito ruins, muito abaixo. E aí eu penso para você como jogador, porque eu via você falando, pô, o São Paulo daquela época era referência. E como é hoje? Porque eu convivo com alguns jogadores e eles falam, nossa, São Paulo não é mais referência para nada. Isso me dói muito, cara. Para você. Eu sou São Paulino também, de coração independente, jogando ou não no São Paulo, mas sempre fui São Paulino e sou. Eu procuro também até evitar, assim, de estar vendo notícias, principalmente outros canais de TV falando do São Paulo. Porque você vê uma diferença muito grande, né? Principalmente dentro de campo. Eu me lembro muito bem quando o São Paulo estava vindo numa sequência muito boa até as quartas de finais da Libertadores, que foi quartas ou semi, que a gente sai pela LDU. Esse ano, LDU. É quartas de finais. Foi quartas de finais. Eu lembro muito bem que os torcedores, assim, o São Paulo vai ser campeão, tal, não sei o que, isso, aquilo. Eu falei, calma, gente, não é assim, existe um processo. O Crespo tinha feito, acho que não tinha feito... Começou muito bem, né? Veio muito bem, exato. E depois daquele jogo, cara, das quartas de finais, parece que tudo veio piorando. Aí até agora bater nesse negócio aí, cara, de camarote. Pra terminar em grande estilo o ano do São Paulo, né? Exatamente. Então, assim, de verdade mesmo, cara, eu procuro até evitar de falar sobre isso, porque realmente chateia, porque você fez parte, né, de uma instituição, cara, que é... Gigantesca, né? Gigantesca, cara. É o São Paulo Futebol Clube. Você jogou fora. Eu tenho uma pergunta para o pessoal de fora, os clubes olham para o São Paulo de fora, assim, quando você estava na Europa, no Arsenal, olha, respeita a história do São Paulo. Sem dúvida alguma. Quando eu ia enfrentar mesmo o Liverpool, tanto fora quanto dentro de casa, o pessoal sabia que eu tava no banco e tava naquela final. Que delícia isso aí. Tinha até torcedor do Arsenal com camisetas que eu via assim de longe. Claro, não cheguei próximo, porque o estádio é grande. Mas ia torcedores com a camisa do São Paulo. Então, assim, cara, você vê o respeito muito grande do pessoal de fora com o São Paulo. Hoje, o Flamengo... Tomou a frente, disparou. Beleza, cara. Mas São Paulo é muito grande. Muito grande. Então, assim, eu de verdade mesmo procuro até evitar de estar comentando... De comentar mesmo, porque não... Eu acho que você tem razão, evita o desgaste, né, PA? A gente sofre aqui, eu falei muito de São Paulo, cara, eu quase fiquei doente de tanta... Fiquei literalmente doente. 2 semanas que eu fiquei afastado, vocês devem ter reparado a minha voz aqui, eu tô realmente sem voz, combinei aqui com o PA que se desapareceu, eu tava gravando um outro podcast, perdi a voz. Eu fiquei muito chateado com essa história de São Paulo, falei, cara, eu vou dar uma desligada, porque realmente eu tô ficando incomodado de ver, e assim, porque o São Paulo é muito grande, o São Paulo tem uma história sensacional, o São Paulo é o maior formador brasileiro, ninguém formou tanto jogador para a Europa, o celeiro de craques e tal, e o São Paulo tá sendo ultrapassado, parece que o São Paulo é um carro que quebrou na pista, tá vendo todo mundo passar e assim, a gente sempre fala, o São Paulo vai ter que virar uma SAF, sei lá. Mais pro final, porque eu tenho alguma coisa para falar sobre isso, né? Ô, PA, vamos falar. Eu quero falar com ele, queria fazer uma pergunta sobre o Arsenal, como que foi todo o processo, como que a chegada lá, sua adaptação, que eu imagino muitos jogadores brasileiros sofrem, né? Quando vão para a Europa, não é um clima tropical como aqui, né? No Brasil, em São Paulo, bem escurece cedo, faz mais frio no inverno. Como que foi lá? E naquela época, eu vou colocar só um adendo aqui,
o jogador brasileiro não costumava, poucos jogadores brasileiros realmente tinham um grande desempenho na Inglaterra. O brasileiro é muito bem na Espanha, na Itália, a Alemanha você tinha ali Zé Roberto, Jorginho, mas na Inglaterra você teve o Juninho que começa lá no Middlesbrough, que foi Juninho Paulista. Foi acho que em 98 que ele foi pra lá, não me recordo alguma coisa. Foi um dos primeiros assim, um Isso, pouco mais de destaque, mas assim, ainda não era o que é hoje, que o jogador brasileiro sempre foi um mercado mais difícil pro jogador brasileiro a Inglaterra. E aí você chegou no maior time da Inglaterra daquela época, era vocês, maiores, né? O Arsenal. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu vou explicar mais ou menos como eu chego no Arsenal. Eu tô no Mundial Sub-17. A sede é Peru e Venezuela. Nós chegamos na final, eu era o capitão. Isso 2006. 2005. Sim, 2005. Foi 2005 o Mundial. Tava eu, o Marcelo, o Anderson, que jogou no Manchester United. Sim. A gente é tudo da mesma safra. O Renato Augusto também. Nossa. Celcinho também. E daí ali tem um olheiro do Arsenal. Inclusive ele trabalhou muitos anos no Red Bull, Sandro. O Rodanelli. E daí ele pega os jogos e manda pro Wenger, dá uma olhada. E eles gostam do Ramon. Ramon é que veio da base do Atlético Mineiro, inclusive passou pelo Corinthians, jogou no CSKA. Sim. E daí levaram a base, o Sub-17 do Atlético Mineiro, lá para Inglaterra para fazer um amistoso para ver como que era o comportamento do Ramon. Foi isso que passaram para mim. Até então não sabia de nada. E daí fazem um jogo amistoso lá no CT do clube mesmo. E o comportamento do Ramon é tipo coisa absurda. Aí ele pega a toalha, porque lá você pega a sua chuteira. Antes de entrar, você tem que limpar a sua chuteira e colocar lá, porque tem uns números, né? E tem de 1 a 30. Então você tem seu número lá, tem um 15, eu tenho que colocar no 15. Então se colocar no 14 é caixinha, tem tudo isso. Diferente daqui, que não tá acostumado, eu trabalhando no futebol há 12 anos, então eu te falo. Aqui, o jogador chega, terminou, ele joga a chuteira suja em qualquer canto, massagista, roupeiro, a galera que vai arrumar. Então o jogador brasileiro tem essa, não precisa nem no profissional, ele é tratado com uma certa... assim, ele é mimado, né? Digamos mimado, assim, exato. Que acaba acostumando mal, na realidade. Exato. E também não é culpa dele, né? Porque diga-se de passagem, porque se é o que o Danilo está falando aqui, o cara chega lá na Europa, ele tem que seguir aquela regra. Não é se aqui fosse igual lá, não tinha esse problema de adaptação, né? Exatamente. Aí ele já errou aí. O pessoal comentou, né, tal, não sei o quê. Aí ele vai pro banho, pega a toalha, tal, já tem lá no armarinho dele, tal, ele vai, toma banho e joga a toalha, já tem um cesto. Você pega a toalha e joga no chão. Aí sobe pro refeitório, aí manda o pessoal ir buscar comida pra você. Aí o pessoal fala assim, não quero. Não quero porque o comportamento e o inglês, ele é... Sim, ele é tanto no horário quanto no dia a dia. Não quero. Aí o Wenger pede pro Sandro mostrar mais uma vez os vídeos dos jogos que nós fizemos. Aí dá uma olhada e fala assim, eu gostei desse volante, desse capitão. Só que nessa daí já vou direto, né? Aí, inclusive eu volto pro São Paulo, faço alguns jogos. Depois eu vou pro Copa Sendai, no Japão. É aonde que já na metade do ano, porque a janela, se eu não me engano, acho que fecha de agosto para setembro. Você tá falando 2006 já. Isso já é 2006. Isso, aí demorou de 2005 até 2006. Eu vou pra Copa Sendai. Eu já tinha jogado alguns jogos aonde o clube, o meu ex-empresário, Santiago Gerardo, falou, Denilson, tem que assinar. O pessoal do Arsenal tá indo aí no Japão. O pessoal saiu de Londres. Nossa. Vai pro Japão pra fazer o exame médico e tal. Fazer o check-up, né? Pra ver como que tá. Deu tudo certo, assinamos. Só deu tempo de eu voltar pro São Paulo, pro Brasil. Só pra me despedir mesmo do Rogério Milton Cruz, que tava lá. Porque o treino já tinha acabado. Cheguei, era umas 7h30 da noite. Daí fui embora, cara. E a experiência foi excelente. Não, e você era um cara muito valorizado naquela época, porque outros clubes também queriam você. Eu até brinquei aqui um tempo atrás, né, falando que o Dani, quem viu mais ou menos o processo foi o Danilo do Palmeiras, tinha 3, 4 clubes brigando por ele. Você foi um tema parecido, só falavam de você, o Danilo, sou menino da base de São Paulo, vai jogar na seleção brasileira, vários clubes de olho. Estava contando teve interesse da Alemanha, né? Isso, do Bayer Leverkusen. Eles queriam fazer a troca no França, que naquela época o França estava em Bayer Leverkusen.
E o pessoal já tinha me visto já pela seleção, né? E foram buscar, eu era da base do São Paulo. E daí o Juvenal ficou doido, né? Falou assim, quem é esse Denilson da base aí que não tá aqui com a gente? Yes, the news. Nossa, o Juvenal. Nossa. Você deve ter umas resenhas, hein? Não, eu tenho saudade Você do deve ter Juvenal, umas resenhas, cara. né, Eu cara? tenho saudade do Juvenal, que eu vou te falar. Aham. Ele Juvenal. podia ter os problemas dele, que eu não sei, também não me interessa, mas o que ele fazia, eu vou te falar. Era resenha boa, Denilson? Era legal? Era, cara, era. Chegava lá todo... Mas daqui a pouco já começava a abraçar. Porque ele já era começava... sargentão, assim. É, Coronelzão, né, cara? chegava já com o rosto todo vermelho, todo parecendo pimentão. E daí, cara... E daí foi quando o pessoal falou assim, não, ele tá lá na base, tá lá com o Visoli. Aí foi onde que pediu pra eu subir profissional e eu fiquei de vez. Que legal. Eu trabalhei com o Visoli no São Caetano, velho. quando eu tava Visoli, no São gente Caetano. boa demais, cara. Foi um Meu volantaço do treinador. São Paulo, inclusive. É, né? Sim. Visoli. Um volante. Cara, que Anos história. 90, né? É, Depois- no final de 90. 80, começo de 90, ali o Visoli tava ali Visoli. naquele grupo. Depois ele ficou no São Paulo. Numa época ele trabalhou com a gente lá no São Caetano. Resenha boa também, viu, cara? É, Visoli é. Visoli é resenha boa, gente fina, cara. Porque teve É. alguns caras que foram para clubes menores que eu trabalhei, que saíram de clubes menores, que os caras chegaram numa perna, cara, é? numa mala, mas o Visoli não, cara. Ele chegou, era essa resta daquele lado Visoli que é. trozava rápido. Grande abraço pro Visoli. Visoli. Ele, outro que eu trabalhei legal foi o Galeano também. Lembra do Gale lá no São Caetano também? Gente fina, resenha boa também. Aí te falo, aí você chega na Europa, quantos anos? Já tinha 18? Cheguei com 18 anos. 18 anos. Toda essa adaptação cultural, aí você chega no campo, aí você olha ali, tem aliás, muitos craques, mas dentre eles um que, pô, cara, marcou uma geração. Para mim, depois do Ronaldo, na geração dele, como 9, atacante, ele foi o melhor, que é o Thierry Henry. Thierry. Como que é entrar com 18 anos, entrar no campo e olhar e falar, pô, o Thierry tá do meu lado, cara. Deve ser. É. Porque eu jogava aqui no Brasil, e não é nem brincadeira, não. Eu jogava videogame, cara, com o Arsenal, cara. Aí, ó, só. Mas como que eu ia imaginar assim, que um dia ia ser contratado pelo Arsenal? Nem sonhava. E aquele jogo que o Barcelona ganha do Sim, Arsenal, eu tô assistindo aquele jogo, Nossa. sem imaginar que depois de um tempo eu iria estar com alguns jogadores, né? Que loucura isso, né, PA? Porque alguns ficaram e outros foram embora. Como o Ashley Cole tinha ido embora. Jogava muito também. É. Aí ele pega e vai pro Chelsea, só que a gente Lateral se enfrenta esquerdo. depois, Então assim, mas a Quem que era as maioria... feras tudo daquele fica- time que você tava lá? Que Oi? Você lembra, assim? As feras que você jogou lá no Arsenal. Ah, o Campbell, o negão, Nossa o inglês. Aquilo era um monstro, né, cara? É, aí tinha o Colo Torre, né? O Marfinense. Jogava demais também. É, e foi titular, se eu não me engano, na final também. Jogava muito. O Ebue, aí tinha Gilberto, É verdade, Gilberto Silva. jogou Gilberto muito também, né? Silva. Aí o Fábregas, né? Fábregas, tinha espanhol. Henry. Aí tinha o Ljungberg, Van Persie, Fazia muito gol. Van também. Persie. Adebayor. Ficava ali, intercalando ali. O Henry foi o melhor que você jogou lá? Ah, o melhor que eu joguei ali. Cara, É, o cara era fora da curva. era E diferente. ele era um cara Era esguio diferente. grande, mas era rápido, né, cara? Rápido e não fazia academia, não fazia nada. É Cara, mesmo? ficava só lendo. É o porte, é o DNA. DNA do cara. É, porque lá no vestiário é de 1 a 30 e poucos, de 1 a 26 ou 28. Ele era o 14 e eu era o 15. Eu ficava olhando assim pra ele, assim, um do lado do outro. Falei, pô, cara, eu tô do lado do homem. Eu imagino Então, como assim, deve ser esse, cara. É, Deve ser gigantesco, você, né? você pensar que anos atrás você tava Jogando um Ineleve aqui, né? e na periferia, do nada você tá no Arsenal, cara. Você Tá fala assim, Arsenal, quando eu cheguei, cara, é só Deus, cara, e trabalho, porque eu vou te falar. Eu imagino. E como que era a relação com seus amigos? Aí eu vou te falar. Pô, você tem 18 anos, você é um menino, né? Você é um molecão. Molecão de Pô, aí você 18. saiu, você tem 200 amigos aqui, a molecada, porque o jogador de futebol, ele, além de tudo, ele tem mais amigos que os outros, porque quem joga bola, eu joguei bola, lógico, no nível baixo, mas eu joguei Sim. base. O que acontece? Pô, você tem 200 amigos, e aquele que vira, todo mundo liga, todo Todo mundo quer mundo saber como é que chama, é, como aquela que é. parada. Como é que foi pra você? Porque, pô, se no São Paulo já era monstruoso, você tava do Arsenal, velho, que era um dos Arsenal. maiores do mundo. É. Aí, quando eu tava na Inglaterra, aí naquela época de MSN, né? Sim. Época de Orkut, Sim, essas sim, coisas. sim, Aí sim. ligava lá o webcam. Você tá velho, hein, Denilson? Hã? Nada, cara, 37 só. Então eu ligava o webcam e ficava lá conversando com eles, cara. Lá da Inglaterra, aqui no Brasil. Então, assim, 4 horas, às vezes era 5 horas de diferença. Então, assim, era muito legal, cara. Bater um papo e tranquilo. Camisa, chuteira, tudo, né? Hã?
Não sobrava camisa, chuteira, meião. era Não, eu tudo. trazia um monte, que já era Nike Europa, então assim, mandava tudo pra minha família. Em vez em quando eu falava, ó, pega aí pra cada um. Aí camiseta de jogo, mandava pra um, mandava Que pra legal, outro. tá. Essa aqui eu tenho com muita honra, essa aqui eu ganhei do Marquinhos. Eu Aí, trabalho ó. com o Marquinhos da seleção. Campeão. Pô, Campeão, Um Marquinhos. grande abraço pro Mocote. Mocote é Você conheceu o Marquinhos? Jogo- Da Tive? Não, Teve com o não. Marquinhos. Marquinhos, um baita cara, família, um profissional, merecedor demais. Isso aqui ele me mandou. Fui pra Copa do Mundo com o Marquinhos na Copa de 2018, com aquela turma lá. A Marquinhos música é foi um- sensacional. Que Marquinhos- cara, viu, velho? Marquinhos- Que família, viu, velho? E um jogador muito regular, cara. Parabéns, Marquinhos, pela carreira aí que vem fazendo. Que é a regularidade, né? É regularidade, igual o Gilberto Silva. É O Arsenal é um clube que, inclusive, até comentar aqui um negócio rápido. O Pato tava no Milan já, né? Sim. Eu já tinha 2 anos, 3 anos já no Arsenal. E daí eu falei pro Dick, por que vocês não vão lá na Itália lá buscar o Pato? Nossa, que A jogava gente tá de precisando de qualidade. atacante, vocês estão procurando atacante, a gente vai lá. Aí esse Dick Low, ele perguntou pra mim, é mesmo, Denise? Então vou lá na Itália lá, vou lá em Milão lá, dar uma olhada lá. Eles ficaram mais ou menos uns 6 jogos observando o Pato. Aí depois quando voltaram pra Inglaterra, falou, Denilson, e aí, o Pato é bom? Falei, é muito bom. Denilson, não é pro nosso perfil. Nós aqui, nós procuramos jogadores regulares. Não adianta você fazer um jogo nota 7, outro jogo você fazer nota 3. Nós queremos regularidade. É isso. O Gilberto Silva, pô, paizão pra mim, lá na Inglaterra. Gilberto era muito regular. É isso. Era difícil ele ter um jogo. Você fala assim, nossa, hoje ele quebrou a bola. Era difícil, cara. Nossa, Era um jogador muito regular. Então o Arsenal tem esse perfil. Pelo menos com o Wenger. Eu não sei hoje com o Arteta. Mas com o Wenger era desse jeito. Olha que interessante, né? É. Assim, e eu concordo plenamente com isso. Sabe por quê, Denilson? Porque assim, no fim, não adianta você ter você ter uma temporada com. Eu falo isso do Memphis, eu vou usar o exemplo do Depay. Imenso. Cara, eu acho que não vale o que ele recebe. Não vale, porque assim, ele tem 2, 3 jogos que ele é acima da média no ano, 3, 4 jogos assim, o resto ou ele não joga, ou ele joga apático. Vai daquele Eu não jeito. gosto desse tipo de jogador. Eu prefiro jogador realmente que disputa. Ou, cara, o Pato tinha muito esse problema, né? e você lembra, você vê o Cafu falando, pô, quando ele chegou aqui, a gente achou que era o novo Ronaldo, porque ele fazia exatamente o que o Ronaldo fazia nos treinos, Isso. né? Mas ele não teve aquela regularidade, né? Regularidade. Talvez pelo extracampo também, porque o Pato ele chega numa situação que ele era o Beckham brasileiro quando ele chega na Europa, né? Ele Isso, chega lá, modelo, tal, as musas lá, todas. Já começa É. a ter, já se relacionar já com a mulher do presidente do clube, né? Muito novo. Ele chega É. com muito status de quase que um novo Diferente do Ronaldo. Kaká que É, se blindou, né? o Kaká casou cedo, Ah, o o Kaká, Kaká, eu acho que é. teve assim uma cabeça diferente. Você trabalhou com o Kaká, né? Você conhece o Kaká, Não, né? trabalhando com o Pato também. O Pato era o caçula também lá na seleção de base também. A gente tava junto lá desde. E o Pato sempre foi aquilo, assim, muito tranquilo, mas com a bola no pé, cara, um jogador muito técnico. Tecnicamente diferente. Os dois Tecnicamente. demais, né? Aliás, os dois, né? Muito fora de série, né? Muito. E o Kaká, sem palavras, né, cara? Como pessoa, como jogador, como líder. Que é isso. Cara, eu falo uma coisa. O Kaká é um cara que tinha que estar no São Paulo. É. Ele tinha que estar numa posição Concordo, de eu destaque. também acho. Ele tinha que estar no São Paulo, assim, ele, outro cara que eu gostaria muito de ver no São Paulo de hoje era o Leonardo, o que esteve lá no PSG. O Leonardo é problema fora de campo, ele briga com todo mundo. Eu queria ver o mas Raí é um cara também, que cara. Eu gostaria conhece. de ver o Raí, eu não sei, mas eu gostaria também de ver o eu Raí. acho O Raí que precisa ter passou, né, esses pelo caras, São Paulo, né? Mas Eu não lembro. foi usado ali pra escudo, né? Aí não dá, né? Aí não dá. Aí que tá. Não Você adianta usar Exatamente, o não ídolo, adianta o grande um ídolo. grande ídolo pra se queimar por conta. Se você não tiver autonomia, é a minha crítica que às vezes eu faço em relação ao Muricy. Eu adoro o Muricy, um baita de um amigo, um cara que eu adoro, que você trabalhou também com o Sim. Muricy. Um puta de um cara, adoro o Mujica, um puta cara. Só que eu acho que ele é muito mal aproveitado. O presidente parece que vai dar mais autonomia pra ele, porque assim, o Muricy é um cara que sabe tudo. É um cara que tem experiência, que a boleirada ouve. Só que dá a impressão que o Muricy, assim, é usado só pra dar entrevista em momento que o bicho tá pegando. Não parece que ele tem uma força realmente nas uma decisões, nas autonomia, né? contratações e tal. E assim, sei lá, cara, eu acho que o Muricy é um cara que ele tem que ser linha de frente no São Paulo. Não precisa ser treinador, mas precisa ter a carta na mão, ali a caneta pra assinar, porque sabe muito, né? Denilson? Porque ele Você trabalhou conhece com tudo ali, cara. Ele conhece tudo. Vencedor, né? Pô, cara, ele Tá é louco. vencedor demais, cara.
Entendeu? E não é só no São Paulo, cá pra nós, né? Ele foi vencedor como jogador, foi vencedor três campeonatos brasileiros como treinador e ganhou em outros lugares também. Ganhou no Santos, ganhou no Inter, vencedor. Ganhou no Fluminense. O Muricy é altíssimo nível. Por isso que eu acho que às vezes ele tinha que ter uma caneta mais pesada. Tem que tirar muita gente que tá ali no futebol, que não sabe fazer futebol, e deixar quem realmente sabe fazer futebol. Então, quem é administrativo tem que ser administrativo. Quem conhece jogador, de relação, de campo, Conhece o futebol, é outra história, entendeu? Você precisa ter gente boa no administrativo, mas no campo, relação com o jogador, quem conhece, quem conhece, verdade. Então não adianta querer inventar. Sem dúvida, isso mesmo. Entendeu? Por isso que eu acho que tem que ter mais jogador lá dentro. Agora, não adianta você ter 4, 5 jogadores e tratar os caras que nem o palhaço. Teve uma época que tava o Raí, o Ricardo Rocha, tinha mais gente, tava o Lugano. Porra, os caras parecia que não apitava nada, não palpitava. Não, esses caras têm que ter força, tem que ter. Então, se não dá pra ter 4, vamos ter 2, mas o cara tem que ter postura, tem que ser ele falar com o jogador, tem que ser ele participar do processo de contratação, né? Aí quem vai contratar, de repente, é o cara que é do marketing, é o cara que é do... Aí não dá, cara, administrativo, que nunca chutou uma bola na vida, desculpa, cara. Entendeu? Deixa eu perguntar, aproveitar até que você está falando dessa questão estrutural, como que é o Arsenal? Conta um pouco mais da estruturação lá. O Wenger, que é um técnico, né, muito conhecido. Lendário, né? O Arsenal, vou falar do Wenger, né? O Wenger chega no Arsenal, se eu não me engano, em 96 para 97. Ele foi bem... Então ele implanta ali uma coisa da mente dele, de onde ele passou, para contratar, só levar jogadores jovens. E daí ele não queria ir estrela, como quando eu chego no Arsenal em 2006, o Chelsea só contratava estrela. Constelação, né? O Ballack. O Ballack jogava muito aquele alemão. Sim. Aí o Shevchenko. E o Arsenal não, eu só queria mais molecada, né? Para fazer jogadores, não queria já jogador pronto. Então o Wenger sempre implantou isso. E uma das coisas assim, curiosas que me pegou muito foi um dia que, beleza, no vestiário lá, água. Tá bom, não toma água. E vitamina C, que mandava deixar lá para os atletas beberem, né? Porque é muito frio e tal, não sei o quê. Quando dava um momento, tomar banho, se trocar, tinha o refeitório na parte de cima, no primeiro andar. E quando eu olhei assim, era não sei quantas águas na mesa, né? Olhei para um lado, tinha acabado de chegar na Inglaterra. Eu pensei que pelo menos ia ter um suco, um refrigerante. Olha que eu nunca fui muito de tomar. Cara, só tinha água. Aí eu, curioso, fui perguntar pro Gilberto. Falei, Gilberto, não tem nenhum suco aqui não pra pedir pra tomar, nenhum suco de laranja ali. Não, isso é coisa do homem, é só água. Cara, você acredita que através disso aí, hoje eu só bebo água, cara. Olha só. Que é o hábito, né? É o hábito, cara. E ele sempre falou, olha, come muito peixe, muita batata, come massa, toma muita água que vai fazer bem pra saúde, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fui pegando essas coisas de lá, cara. E a forma dele trabalhar é muito diferente daqui, cara. Não só dele, assim, do europeu em si, né? Os treinamentos eram muito intensos, cara. Tipo assim, o treinamento durava 45 minutos, mais 45 minutos intenso. E outra, não tinha essa de tipo assim, ó, vai devagar, pode ser quem for. Lá é treino como se fosse jogo valendo mesmo. Ele falou assim, eu quero meus jogadores prontos para jogo. E pode puxar que na época que eu chego no Arsenal, eu falo como futebol vistoso. O Arsenal só perdia pro Barcelona, cara. O Barcelona era indiscutível. Questões de qualidade. O nosso futebol, assim, futebol jogado era melhor do que o do Chelsea, do que o do Manchester. Só que os caras eram muito mais cascudo e muito mais experiente. Então, assim, para bater com o Manchester e com o Chelsea, tinha que ter pelo menos uns 3, 4 que segurasse também. E a maioria era tudo jovem, que nós éramos tudo 18 para 19 anos. Como que você vai pegar um Cristiano? Eu ia falar isso. Você entendeu? Aí vai pegar o Cristiano Ronaldo, meu. Pegar o Rooney. Pô, os caras voando, os caras com uma força. Você tá doido, Atropelava, cara. Os né, caras cara? atropelavam. Cristiano Ronaldo. Um bom questionamento. Você jogou contra o Cristiano, cara, e numa época, porque eu vejo muita gente, Cristiano robozão, Cristiano é todo duro, mas eu lembro do Cristiano no Manchester, tá de brincadeira, cara. O cara pegava a bola, uma velocidade, um domínio rápido. Eu discordo, cara, eu discordo quando dizem que o Cristiano é um jogador como é que estático, com pouca habilidade. Cara, eu não concordo.
Ele tem 42 anos hoje, gente. É. Eu tô falando quando era jovem. Quando era moleque, isso tinha uma qualidade Não, surreal, ele ia pra cima, muita velocidade, muita força. Domínio de bola muito Pedalada, rápido, né, muito cara? rápido, muito. Aquele time do Manchester ali era, assim, pra bater com eles, assim, era difícil. Paul Scholes, né? Tinha Paul jogadores. Scholes, Giggs, né? Nossa senhora. Aí tinha no massa. banco ainda viu o Anderson. É verdade. Aí tinha um Evra na lateral esquerda. Quero jogar muito também francês, hein? Tem algum jogo lá na Inglaterra que você guarda assim com carinho, que foi assim, fala, nossa, Te esse marca jogo foi muito? especial, foi marcante. São 2 jogos, né? Uma eu fico feliz e a outra eu fiquei triste, porque a primeira, porra, eu fui muito bem no jogo, esse jogo, pô, cara, você anular o Shevchenko, cara, Nossa. é difícil. Foi na final da Carling Cup, nós ganhando de 1-0, o Drogba tava no banco. Já faltava o quê? 30 minutos pra acabar o jogo e o Wenger nunca gostou do Drogba. Acho que teve uma notícia, uma matéria que saiu lá, que era pro Wenger ter levado o Drogba e o Wenger falou assim que não gostava do estilo do futebol do Drogba. E foi justamente, acho que na semana, uma coisa assim. E o Drogba entra faltando 30 minutos, cara. Ele faz 2 gols de cabeça, se eu não me engano, cara. Perdemos a final. Perdemos Que dureza, a hein? final. E eu fiquei 5 anos, perdi 3 finais, cara. Isso é um dos maiores, assim, desgostos que eu tenho. Pô, Você ficou fiquei 5 5 anos anos e lá. meio na Porra, Inglaterra. velho. Joguei 5 anos e meio. E não ganhei nenhum título. Isso é uma das tristezas que eu tenho. E a outra coisa boa foi o meu jogo contra a Roma, cara. Esse jogo foi quase perfeito. Que nós passamos contra a Roma. Lá na Itália, Era cara. quartas de final esse jogo? Era oitavas. Oitavas. Era oitavas que nas quartas de finais ou a gente joga contra o Barça ou é contra o Manchester que a gente sai. É. Justamente a gente pega sempre um dos dois que daí E aí não tinha jeito, né? pra bater era muito complexo. impossível, cara. Outro time duro que eu acho na Europa de se jogar contra é sempre o Bayern, né, cara? O time tá sempre estruturado, né, cara? Bayern de Munique. É que o Bayern eu nunca joguei contra o Bayern, não. Mas é um time chato. Mas deve ser um time muito chato. É um time duro. Aí, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Aí, 5 anos e meio 5 na anos e Inglaterra. meio. E aí, por que você decide voltar para o Brasil? Porque você tinha mercado na Europa, quando você volta para o Brasil, você volta para o São Paulo, certo? Isso. Mas você optou em voltar. O que aconteceu? Na realidade, foi a solidão. Né? Porque assim, quando eu chego, pra mim é tudo novidade. Porque quando viaja, vai eu e o meu empresário. Então assim, o Arsenal já deixa já um hotel já disponível pra mim durante 3 meses. Eu usufrui tudo. Academia, sauna, piscina, tudo. E eu usufruía de tudo. Era um cara. resort, na verdade. Era um né? resort. Inclusive a seleção quando vai jogar na Inglaterra, eles hospedam nesse hotel. Morava perto desse hotel. E o hotel se chama Sopwell House. Eu morei lá durante 3 meses. Só que durante esses 3 meses, eu já tinha que estar procurando umas casas pra estar morando. E daí foi o que eu fiz. Só que no começo foi tudo mil maravilhas. A primeira vez que eu vi nevar, eu quase chorei. Nunca tinha visto neve na minha vida. Então, No 5º ano já era uma tristeza. já na parte da 3ª temporada em diante, já começou a ficar aquela coisa já mais... Eu imagino. deve ser Pô, difícil. irmão, chegava, era 2 horas, 2h30 da tarde, já tava tudo escuro. E aquele vento, O dia fica mais curto. parecia uma pingueira E pingando. detalhe, Tocava vocês que chegava a arder. jogava naquela época, né? Jogava naquela época. Porque o verão é as férias, né? A parada. Pronto, aí quando chegava nas férias era o meu tempo aqui no Brasil, que eu vinha de férias. Aí era o inverso, que eu pegava muita chuva aqui e frio, né? E lá aquele tempo maravilhoso. Então só peguei frio. Então a partir da minha 3ª temporada já começa a ficar desgastado. Que a minha melhor temporada mesmo no Arsenal é a temporada 2008-2009. Essa daí foram, acho que se eu não me engano, de 52 ou 51 partidas, eu fiz 48. Eu só fico atrás pro goleiro Amunia, um espanhol. Essa temporada foi muito boa. Tava Quantos muito... jogos você fez? De 52 jogos para 51, fiz 48 jogos. Bonita aí, deve ter um contexto para isso. Cria da base, assim como você do Tricolor do Morumbi, é cria da base. Da base do Morumbi, né, cara? Não é de Cotia, não, do Morumbi. Da época de Morumbi. Cara, essa camiseta aqui, meu amigo Wellington, lá de São José dos Campos, presenteou com a camiseta. Um abraço, Wellington. Usando aqui essa marca dele aí, Wellington. Aquele abraço aí, obrigado aí pelo carinho, meu amigo. Esse é cria da base com você ou não? Não é cria da base, não. Ele quem tá fazendo
esse trabalho aqui, cria da base e tá tentando divulgar aí para todo mundo. Que aí. legal. Boa sorte para você. A gente sempre gosta de ajudar as pessoas que estão aí com projetos relacionados ao futebol, fora dele. Então, Wellington, um abraço para você. PA, aí quando você olha uma história bonita que nem essa do Denilson, e eu quero antes fazer uma pergunta. Denilson, eu tô curioso. Cara, você é um cara que se expressa muito bem. Você tem uma capacidade muito boa de articulação. Isso veio da tua base São Paulo e Arsenal? Você fez um trabalho específico, é natural seu? Eu tô assim, impressionado com a sua... Você não é um cara que fala muito alto, mas você é extremamente estruturado a sua comunicação. Não, isso aqui é uma coisa natural mesmo, minha mesmo, mas sem dúvida alguma o São Paulo fez parte disso, como o Arsenal também. Eu falo muito do São Paulo e do Arsenal porque foram os dois clubes que eu fiz parte mesmo. São Paulo, Sim. desde minha base, minha vida todinha foi o São Paulo. E no Arsenal foi o tempo que eu fiquei lá, 5 anos e meio, né? Outros clubes que eu passei e não fiquei esse tempo todo, então sempre pulava. Então, assim, pra mim, inspiração clubes que mesmo, sem marcaram dúvida sua alguma, primeiro é o São Paulo e depois o Arsenal, pela experiência de jogar na Europa. Eu acho que você tá querendo puxar ele pra cabine, pra ser comentarista. Tô Não? achando muito bom. Homem é bom, cara. Homem é bom. Homem tá bem estruturado, né, PA? Tá bem estruturado. Opa, PA, aí o Denilson resolve voltar pro Brasil. Aí, como é que foi esse processo? Quem te ligou para você voltar? Você que ligou pro pessoal? Como é que foi? Explica pra gente. Então, Marcelo, na realidade eu tinha mais 2 anos, 2 para 3 anos de contrato com o Arsenal. Sim. Só que eu tão desgastado já, o período que eu estava na Inglaterra, eu ia na sala do Wenger praticamente todos os dias. Para não falar todos os dias, é pelo menos umas 2 vezes, né? Na semana. Porque eu falava para ele, professor, eu quero voltar pro Brasil. Cansei. Eu tô cansado. Eu já não tô conseguindo desempenhar da forma que eu desempenhava. Minha mente já não tá totalmente aqui. Não é o tempo, não é porque eu sozinho, tal, aquela solidão, você treinar, voltar para casa, aquele tempo e você tá sozinho ali. Eu tinha uma pessoa que me ajudava muito, a Renata. Mas mesmo assim não era uma coisa que me deixava. Não era família, não é aquela não brasileira. tinha acolhimento, né? Não tinha. Eu ficava em casa, às vezes ia para Londres pelo menos para desaparecer a mente, tudo. E daí o tempo foi passando, e ele falou, calma que vai aparecer alguma coisa para você, calma que ainda no Brasil não, você tá muito novo. Inclusive eu volto pro São Paulo em 2011, eu tava com 23 para 24, tá muito novo ainda. Sim. Quando pensa que não, uns 2 meses depois vai um diretor do Shakhtar Donetsk em casa para conversar comigo, falando, Denilson, olha, a porta do Shakhtar tá aberta para você, tudo, não sei o que. Eu falei, não, ó, muito obrigado, mas, pô, Vai pra mais longe. Não, para mais longe, mais frio Mais ainda. difícil ainda. né? Mais difícil ainda. É. Não tem como, né? Aí beleza. Que era não, um grande berço de brasileiros, berço, inclusive. tava o né? William lá, o Eduardo da Silva já tava Muito lá, jogador o lá. Adriano, né? Um monte de brasileiro. 2 semanas depois veio um diretor do Sevilha na minha casa. Aí já... Pelo menos falou, pô, Denis, vamos pra lá lembra muito o Brasil. Espanha. Já é mais quentinho, Já né? é melhor e tal, não sei o que. Eu falei, pô, cara, Sevilha Aliás, é uma baita cidade. uma né? baita cidade. Pô, Sevilha também, muito legal, mas infelizmente, cara, eu quero voltar pro Brasil. Eu bati na tecla, quero Olha voltar só. pro Brasil. Tinha mais 2, 3 anos de contrato. Comer feijão direto na fonte, meu amigo. Já tava louco. Quando pensa que não, o meu empresário na época já não era mais esse espanhol, não, já era um outro, Alexandre Soares e Anderson. Aí falou assim, Dani, Fluminense quer você, cara. O Fluminense, na época da Unimed, inclusive foi campeão brasileiro em 2011. Thiago Thiago Neves também tava, se eu não me engano. Timaço. Bem forte. Até o próprio Gabriel tava lá também. Isso, 2011. Falei mesmo, os caras... Aí fui pra pré-temporada, acho que foi na Indonésia que nós fizemos. Foi a primeira vez que a gente faz a pré-temporada, porque antes a gente só fazia a pré-temporada na Áustria, o Arsenal. Dessa vez não, dessa última vez fizemos na Indonésia. É que eles queriam um pouquinho mais de calor. Ou né? na Malásia, uma coisa assim. Aí quando pensa que não, faço minha pré-temporada, já tô voltando. Quando eu tô voltando, só escuto meu empresário me ligando, ó, Juvenal quer você lá. Olha só. É mesmo, mas só que é o seguinte, é por 1 ano, igual o Fluminense, até você ver o que você quer, porque se você não quiser ficar no Brasil, você retorna.
Pelo menos você tá garantido, tem mais 2, 3 anos. É que eu não lembro agora se eu tinha mais 3 ou 2 anos de contrato. Aí eu falei assim, e o valor deu tudo certo? Fala assim, ó, do São Paulo é um pouco abaixo, tal, não sei o que. Eu falei, não quero, precisa nem se importar com isso, não. Eu volto pro São Paulo, cara. Pelo menos por uma temporada. Esquece, liga lá pro Fluminense, agradece e tudo. Aí onde eu volto pro São Paulo, cara. Mas foi no último momento mesmo. Porque 45 do porque eu já segundo, tava pra literalmente. ir já tava para ir pro Rio. Já desci no Galeão. Olha É só. pegar o voo As pro notícias Galeão. correm. É. Ó, o Denis tá chegando no Rio. Porra, tá Lá trocando no de São- tricolor, Ah, hein? tá trocando de tricolor. Mas, por cara, atrás. foi muito bom ter voltado pro São Paulo. É, Não me arrependo de nada. E você voltou bem, né? Eu não volto. Ah, aí tem aquela sequência lá que eu vou expulso lá, acho que de 10 jogos sou 4 vezes expulso. A torcida começa a pegar. Inclusive, acho que minha última expulsão foi contra o Cruzeiro. Tava jogando eu e o Casemiro, eu acho. O Casemiro entrou no segundo tempo. E daí eu já sou expulso, já entro no vestiário e começo tal, não sei o que, já ficar puto comigo mesmo. E daí eu já começo a ligar pro meu empresário. Aí o Adalberto Batista, que foi um Sim, dos sim. caras a pegar Botafogo de Ribeirão Isso, Preto. cara, Botafogo. Tá lá, O que foi? Eu falei assim, não, cara, a única coisa que eu não quero é tá aqui pra atrapalhar. Falei, desse jeito no vestiário, tô tomando banho. Aí o Adalberto, calma, relaxa. Não é dessa forma que a gente vai resolver as coisas. Eu falei assim, não, deixa eu voltar já pro Arsenal, já, não sei o que. Eu não quero atrapalhar o São Paulo, logo o time que eu... Não, calma, fica tranquilo. Pronto, nessa conversa daí, quando a gente volta pra São Paulo, aonde que eu começo a ficar mais tranquilo, tal, já pegar mais o ritmo daqui, né? Porque lá é muito contato, lá é muito intenso, e aqui eu tinha que entender que aqui no Brasil ainda tava no processo. Sim. Então tinha que diminuir a força, a Ou velocidade. seja, a falta que se apita aqui lá é normal. É um lá choque lá normal no- de jogo. Lá é normal, exatamente. Então, assim, eu tive que me adaptar rápido também, né? Porque senão também Não consegue. não consigo, cara. Então, aí, graças a Deus, chega logo 2012, onde que a gente faz uma temporada legal. O time era muito forte em 2012. Tinha o 2012 era Osvaldo, bom, tinha- cara. tinha Era o- bom. O Ganso, o Jadson, o Timácio de São Podia Paulo. falar do Rodolfo, mas eu gostava muito do Rodolfo, cara. Zagueiro. Time bom, né? cara? Gostava Sim. do E tinha- Rodolfo. E a gente acabou não falando de um personagem que esteve naquele São Paulo em toda essa fase, que é o Rogério Ceni, né, cara? Como é que é conviver com esse cara que virou, na minha opinião, um grande treinador, e ao lado do Felipe Luiz, se eu tivesse que colocar os dois treinadores brasileiros mais promissores, são o Felipe Luiz e o Rogério Ceni. O que você fala de conviver com ele, cara? Conviver com o Rogério não é fácil. Conviver com o Rogério não é fácil, porque ele tem uns momentos dele. Mas, assim, questões de inteligência, um cara muito inteligente, um cara culto, que sabe o momento de falar, sabe o momento de ouvir. Ele é um cara, assim, muito... E extremamente profissional. Eu chegava normalmente no CT e 7 horas da manhã ele já tava lá já no CT. Às vezes ele ia de madrugada pra lá, tomava o cafezinho dele, pegava, subia pro quarto dele pra descansar já pra... Então assim, cara, tudo que ele conquistou como profissional, não falo nem como pessoa, porque a vida pessoal dele é dele mesmo. Mas como profissional, o tempo que eu passei ali, vi muitas coisas dele ali, cara. Ele é merecedor demais. Pelo tempo que ele se empenhou ali, aquele clube mesmo, e toda pré-eleição que ele dava antes de fechar a roda pra subir pro campo, cara, era emocionante. E nunca era conversa repetitiva. Era sempre algo novo. Cara, aquele cara, pra mim, assim, como profissional, pra mim foi um dos melhores. Um dos melhores quem eu já trabalhei, sem dúvida alguma. Olha que legal, né, Pia? Que bacana. Não é à toa que ele é um grande ídolo que foi. Sem dúvida. E aí você é campeão em 2012 no São Paulo, 2012, né? Sul-Americana. Aliás, é um título, dá até para falar desse jogo, né? Que afinal não teve o segundo tempo, né? O São Paulo ganha do Tigres, né? Tigre. Da Argentina, ganha fora, né? Empatamos fora, Empatou 0-0. isso. Isso, e ganha 2-0 E aqui. 2-0 aqui no Morumbi. Aí tem um quebra-pau no intervalo, os caras não voltam pro segundo tempo, né? Uma parada, não lembro exatamente. É que na realidade, já no começo do jogo, eles estavam já querendo Arrumar pegar o confusão. Lucas de qualquer jeito, Aham. né? Ah, o Aí confronto tem foi- aquele negócio... A briga tal, foi não sei com o quê. Lucas, então, na verdade. Pô, os caras estavam na maldade mesmo, o cara tava dando sem bola. Tá. Né? Então acaba o primeiro tempo, tem aquele disse-me disse, vamos afastar, tal, não sei o quê. Nós descemos o túnel, tal, não sei o quê, fomos sentar lá pra...
E nessa do Rogério ainda comentando, nem chegou nem a vez do Ney, né? O Rogério comentando, a gente já começa a escutar do outro lado da porta. Os caras querendo entrar, invadir a porta para ter acesso a nós jogadores. Aí onde o Rogério fala, ó, se eles entrar aqui é todo mundo. Achar eles no meio. Aí fala assim, beleza. Só que daí tinha um monte ainda de segurança ainda do nosso lado. Quando os segurança perceberam mesmo que eles estavam querendo invadir de qualquer jeito, aí é onde os segurança saem, empurra ele pro lado deles lá, meu irmão. Aí fecharam a porta e ninguém, eu mesmo não vi nada. Sei que teve o Quebra-pau lá. quebra-pau. Ô, argentinos encrenqueiros. Demais. Pelo amor E de olha Deus. só, não é só encrenqueiro. Olha como é folgado. Porque o cara sai do. Ó, ele tá Né. fora de casa, em minoria, no estádio do adversário. Ele sai do vestiário Exatamente. dele, tentando ir no seu vestiário. Além de tudo, é uma consequência E fora não do teve nada comum. no jogo assim que justificasse, né? É, o que Exato, tinha nada, lá, nada. Era um jogo normal. Era um jogo normal. O Lucas, não sei se eles ficaram sabendo que era o último jogo dele, já antes dele ir pro PSG, né? Sim, foi vendido. Pro PSG, tudo, e pegou birra do Lucas aí, porque no primeiro jogo até então foi tudo tranquilo lá. Sim. Teve a expulsão do Luiz Fabiano, mas o jogo em si foi tudo normal. Agora aqui, do nada deram. O Luiz O Fabiano. Luiz Fabiano nem tava no jogo. Nem tava no jogo, era o William José. Aliás, o Luiz Fabiano, nesses jogos, cara, e o Luiz Fabiano foi um grande jogador. Mas esses jogos decisivos do São Paulo, ele era uma figura nula, cara, porque ele arrumava tanta confusão que raramente, muitas vezes ele não jogava. Quando ele jogava, ele arrumava tanta briga que ele saía do jogo. Então, esses Fabuloso. jogos finais, assim, infelizmente, não tenho grandes recordações dele, mas é um grande atacante, né, cara? Você jogou com ele. Ele gostava de fazer gol no São Paulo, né, bicho? No Corinthians, No né? Corinthians, perdão. Que ele gostava de fazer gol do Corinthians era uma brincadeira, né, cara? Aquele jogo, lembrei agora, você falou do Corinthians agora, aquele jogo no Pacaembu que a gente sai perdendo de 1-0. Não sei se foi o Sheik que fez o gol, ou se foi o Paulinho, não sei. E daí a gente vira, cara. 2-1, 2 dois a 1, gols dele, né? 2 gols dele. Ave Maria. Que ele faz Pacaembu, aquela isso, comemoração da do festa. Sambolt. Qual Isso. que é o outro? E outro que ele comemora. Parado na esquina. Parado na esquina. Né, parado na esquina. Esse jogo ele foi aquele jogo sensacional, né, cara? Que jogo, cara. É, sensacional. Ainda mais ganhar das Você galinhas. gostava de ganhar deles? Eles não, né? Ó, o Santos eu não falo nem tanto não, mas o Corinthians e do Palmeiras. Ei, era gostoso, cara. É, cara, Era gostoso demais. até hoje é gostoso. Só que agora, né? Tá difícil, né? Agora a coisa Agora tá feia, tá né, difícil, cara? tá Pô. feia a coisa. Denilson, vamos falar um pouquinho do hoje? O que você acha, PA? Vamos embora. Cara, a gente tava falando de Corinthians, não tem como deixar de falar da Copa do Brasil. Cara, assim, eu vou... Não precisa concordar com o que eu vou dizer. Tá. Mas, cara, Corinthians e Vasco na final, pra mim, é bizarro. Porque eu acho dois times ruins. É. Chegar a dois times Limitados, né? como Corinthians e Vasco na final da Copa do Brasil, eu paro pra analisar e falo, cara, será que os outros estavam dando atenção devida? Porque, pô, o São Paulo completo é melhor que os dois. Só que o São Paulo perdeu muito jogador por Verdade. lesão e tal. Mas vamos colocar o Flamengo, o Botafogo, o próprio É que os o outros- Palmeiras e tal, né? Assim, aí você chega numa final totalmente... Até o próprio Fluminense, eu falei pra você eu falei antes, ó, o Fluminense só não vai pra final porque o treinador é o Rubem É o- Esse cara é maluco. Não Subiu vai chegando dia. vai chegando nessa final, essa Subiu fase o dia. final, ele é meio maluco, aquele treinador. Eu falei, ele não vai chegar. Até falei por causa aí, falei, é o treinador, porque pra mim, daqueles ali, o Cruzeiro e o Fluminense eram os dois melhores. E os dois, assim, apesar de eu gostar do Diniz, eu acho que o Diniz sabe montar time, ele tem essa característica. Eu acho que isso pesou. Você gostou da preleção do Diniz? Cara, o Diniz é o Diniz. Eu trabalhei com ele no Audax também. Figuraça o Diniz, cara. Diniz, né? Vou te falar o seguinte: eu não queria ser jogador do Diniz, não. Hoje eu não sei como é que ele tá. Eu não queria. Não, você não viu? sério? Pô, você não viu? Não, É mesmo? Não, eu vou te falar. O que ele Sério? falava. Rapaz, ele era um gentleman com a gente. Equipe técnica, com todo mundo ali. Um gentleman. Você fala de filosofia de portuguesa com ele. Um cara não tinha uma voz. Meu amigo, na hora que ele entrava no vestiário, velho, eu não sei o que Ele fica acontecia. possuído, Eu hein? nunca vi tanto filho da puta, desculpa a expressão, mesmo? na minha vida, como ele chamava os jogadores de tudo, de marica, de tudo que você pode imaginar. Ele entrava. Só que é o seguinte: trabalho sério, chega cedo, vai embora tarde, trabalhador. Cara, assim, pô, o Diniz, tem cara que acha ele
espetacular, o maior da história, tem cara que acha ele horroroso. Horroroso. Eu acho ele um bom treinador. Eu não acho nenhum eu dos também extremos. acho. Eu acho ele um bom treinador. Eu acho que ele tá no nível dos, sei lá, dos 8, 10 principais treinadores brasileiros, com certeza. Mas também não acho esse brilho. E é um grande personagem também. Não, pelo amor de Grande Deus. personagem. E sério, hein? Isso aí sim indiscutível. O cara sério, o cara. Sim. Assim, você pode ter certeza disso. E a boleirada, fora essas loucuras dele ali, da comunicação dele. Ele é um cara nota 10. Todo mundo gosta dele. Um cara legal. muito, assim... Mas ele tem, né, esses momentos ali. Eu não gostaria de ser jogador dele. É o momento Certeza dele, que eu já né? teria apelado com ele. Certeza. É porque- o oposto Não, do Paulo Autuori, é Não, isso. exato. A gente teria se estranhado, porque realmente, cara, Não é eu tinha brincadeira, não. tem um jogador que eu dava muita risada com ele, era o Pedro Carmona, João de São Caetano. Sim, lembro do Carmona. Rapaz, o que o Pedro Carmona sofria na época de Audax e Oeste Meu com, Deus do céu. com o Diniz, caramba, cara, tinha dia que o Pedro saía chorando, mas tô falando literalmente chorando do treino. Ele falou, pô, esse cara só lembra de mim, cara. Ele falava assim, a gente era amigo do São Caetano, né, cara? E ele fase bom, hein? Porra, velho, o cara pegava no pé. Aí eu brinco que acendia a luz no vestiário, cara, ele chegava. Bom, Imagina. mas, mas de fato foi uma surpresa, né? Corinthians e Vasco, né? Aí pergunto pra vocês: o Corinthians, vocês acham que a final já tá definida? Vocês acham que o Vasco é muito favorito? Não? O que vocês acham? Então, eu vejo que o Vasco tá com uma energia diferente, porque tem disso, né? Sim. Competição mata-mata, É. você... E tem uns protagonistas ali, principalmente o Ryan, que tem me chamado a Tá atenção. muito bem, né? É um jogador que está brilhando no momento que mais precisa. Ele não é um jogador que, no meio do campeonato apareceu. Não, ele tem exercido um certo protagonismo. Claro, a gente não pode desconsiderar a força do Corinthians, todas aquelas questões do próprio Corinthians de buscar esse resultado ainda lá no Rio de Janeiro. Dorival, de novo, a receita do Dorival, receitinha bolo Copa do Brasil, né? A gente não pode desconsiderar. Eu acho que está em aberto ainda. Acho que não tem nem favoritismo. Percentual, nada? Você acha 50-50? Acho que tá 50-50. E você, Daniel? Você é um pipoqueiro, mureteiro, meu. Tá bom, 51 Vasco, 49 Corinthians. Na realidade, pra ver esse campeonato, esse torneio, quem perdeu foi o Cruzeiro, cara. Perdeu no primeiro jogo contra o Corinthians, cara. Você que passou lá, inclusive. Eu assisti o primeiro jogo. O Cruzeiro realmente foi muito mal. Andou Né? em campo. Tecnicamente, cara, parecia que os jogadores estavam com medo. Displicente, eu achei. E deu um vacilo também no segundo jogo, né? Faz o 2-0 Exato. e aceita a pressão do Corinthians. Né? Exatamente. E o Corinthians passou por mérito, porque ganhou lá. Ganhou lá. Ganhou 1-0. Ganhou lá. E agora, nesse último jogo, pra mim o Vasco campeão. Muito bom. Então, Denilson, ó, bomba no PalpiteCast. Denilson crava, na opinião dele, Vasco favorito a ser campeão da Copa do Brasil. Campeão. Cara, eu vou falar uma verdade pra vocês. Olha, essa Copa do Brasil eu errei bastante, apesar de eu ter acertado no Fluminense. Eu também Mas eu joguei no Fluminense porque eu sabia que o treinador Azul Beldi, onde ele tá, velho, esquece. Não dá, né? Não dá. Ele é um cara muito imprevisível, cara. Ele, bom, enfim, não quero falar mais dele, mas ele me dá raiva quando eu lembro dele no São Paulo, porque o time de São Paulo tava certinho. Ele atrapalhou o São Paulo no ano passado. Mas assim, cara, o Vasco vai jogar em casa. Aí você olha o retrospecto do Corinthians. O Corinthians não ganhou em casa na Copa do Brasil, só ganhou fora. Então ganhou um pouco, né? Ele ganhou todos os jogos fora, né? Na Copa do Brasil. Então, assim, isso é uma coisa para estar atento. Mas eu acho que o Vasco tem no Ryan. O Ryan tem me lembrado do Luiz Fabiano com os momentos. Meio maloqueiro jogando. Cara, né? eu vou te falar que jogador de explosão. Ele é muito explosivo. E ele chama a responsabilidade. O segundo gol dele no primeiro jogo contra o Fluminense. Exato. O que ele faz aqui? Que Aquela atitude dele, né? Que ele cai, ainda levanta e dá seguimento na jogada. Eu acho ele meio Luiz Fabiano, aquele jogador meio brigão, meio maloqueiro no sentido Maloqueiro, mas ele ainda é mais... Mas faz gol e não pipoca, né? Eu gosto de jogador. Ele não pipoca, e o Vasco... cara, isso eu acho muito legal. É um jogador que não pipoca. Tem jogador que você vê que quando chega no jogo grande, cara, ele não. Ele não vai. Ele é aquele jogador, cara, e o Vasco, pegando como retrospecto o primeiro jogo, eu acho que o primeiro tempo do Vasco mereceu. Foi muito aqui no bem. Itaquerão, mereceu vencer. Não, eu acho que se tivesse saído um vencedor aqui, teria sido o Vasco. Aquele gol lá que o Ryan fez lá, se não tivesse dado impedimento. Acho Outra coisa, que Sim. golaço ele fez ali, hein? golaço. Você que é um atacante que tá... Exato. Não é meia chance, né? Ele tá naquela fase da meia O chance. time tá com aquela energia. Eu sinto que o Vasco, Exato. diferente do Corinthians, que tem os momentos, mas não, o Vasco parece que
Agora, tá em aberto, né? Sabe uma coisa que aberto. eu concordo com você? Esse time do Corinthians, ele é um time tão imprevisível. Ele é capaz de um jogo horroroso e de um jogo bom, mas assim, Também. Pode ganhar de 3-0 lá no Maracanã, né? Vai saber, Isso é né? verdade. Pode acontecer. mas eu acho que o Vasco tá com uma mão na taça. E eu acho que, apesar de eu gostar muito do Dorival, eu acho que o Dorival sabe ganhar. É um cara, para esse tipo de competição, ele é muito talhado. Eu acho que o Diniz vai levar essa daí, cara. Eu acho o Diniz também um treinador muito inteligente, uma boa leitura de jogo. Eu acho que o Vasco vai Será acabar que vai levando pros essa. Eu acho que se for para os pênaltis, aí aumenta muito a chance do Corinthians, porque o goleiro do Porque Corinthians, o Hugo é muito bom. pelo amor de Deus, né? Principalmente no pênalti, né? cara? Fiquei muito pé da vida com o Gabigol. Vocês viram o... Tá pra nós, o que passa na cabeça do Gabigol, né, cara? Não sei não, cara. Não é, Não cara. sei, não. Não dá pra. O cara Era tá- só fazer, cara. Não, Mas e- mira um canto, sei lá. Seja profissional e... Assim, Você Você sente pra mim... sentiu que ele tava... Pra mim ele foi displicente ali. lógico. Eu Pra concordo. mim. Cara, eu acho que se for pra ele ficar no Brasil, só tem um time que talvez ele possa jogar. É o Corinthians. Porque Estão eu dizendo que eu no botei Santos, né? Sabe porque- qual é a importância que eu penso do Gabigol? O Gabigol, se ele não tiver ali, que nem tava no Flamengo, ficava ali, os caras ficavam com um espeto no traseiro Exato, dele, aqui é. assim, o tempo inteiro provocando, eu não sei o que acontece, porque ele tem capacidade, mas a impressão é que dá é que, porra, ele tá vendo a carreira passar e ele leva um... Pô, o que ele fez nesse último jogo, a displicência dele em campo e na Ele batida... entrou pra bater o pênalti. Então, o cara, técnico e- colocou ele pra bater o E, pênalti. cara, assim, eu não tô jogando, eu tô fora. Irmão, eu chego de uma cacetada. Se eu errar, o problema não é meu, entendeu? Não, eu vou com uma. Eu não sei, cara, desculpa, mas. Não dá, cara. Se diz os caras, pô, você queria o Gabigol no seu time? Eu nunca. Não gosto da postura dele, cara. Não- Apesar de achar ele um bom jogador, mas eu não gosto Não da transmite aquela postura. Não dá. seriedade, Você vai né? passar mais raiva. Naquela balança que eu falo do Memphis, sabe? Assim. Puta, positivo ou negativo? Eu acho que mais negativo do que positivo. Agora, eu gostei do... Agora tem, né? Os dubladores, né? De campo. É que muito vão- legal isso. E, cara, o que o Hugo Souza puxou ali no momento do pênalti, eu tirei o chapéu. A maneira que ele dirigiu, falou, eu vou defender 2 pênaltis, vou defender. Muito legal. Muito Você acha que o bacana. Hugo vai pra Copa? Tem chance de ser o terceiro goleiro ali, Denilson? Quem? O Hugo? Tem, sem dúvida. Eu acho que tá... Eu acho que agora consolidou, viu, Marcelo? Aí eu quero fazer uma pergunta pra você que foi jogador de alto nível e tal. Cara, como é que sai o Hugo do Flamengo? Vamos olhar. O Flamengo, ele começa bem, ele sai execrado de lá. O torcedor odiava, porque ele errava muito. Realmente, eu vejo muito jogo do Flamengo. Ele errou muito. Foi uma sequência de erros assim, e os caras colocando ele porque acreditavam nele e acabou saindo. Aí ele vai para um Corinthians, que tem uma camisa, assim, Tão pesada tão quanto. pesada quanto, com a torcida. E, cara, assim, ele teve uns 2, 3 jogos que ele falhou, mas ele tem sido constantemente muito bom. E veio para substituir o Cássio, depois o menino Eu tá acho no que foi uma Palmeiras. eu acho que foi uma evolução do Hugo Souza. Eu né? também acho uma evolução também. Acho que Mas você acha o que impacto, o emocional? primeiro impacto. Você acha o que? Emocional? Emocional, cara. É emocional. Isso aí, querendo ou não, reflete bastante, né? Você acha que ele se Reflete. preparou mais do ponto de vista emocional? Emocional. Sem dúvida alguma. Inclusive, quando ele vai pro Corinthians, onde ele recebe a chance, a oportunidade de defender a cores do Corinthians, ele começa a fazer o nome dele ali. Hoje, dificilmente para tirá-lo. Tanto que ele deve ir pra Copa do Mundo. Tem É. grande chance de ser o terceiro goleiro ali, né? Pra mim, ele já está. Pra mim também. Acho que terceiro. Eu só não garanto, porque ele errou, né? No jogo da seleção, ele não foi tão mas- bem, não sei até que ponto Mas O Ancelotti, né, vai vai pesar isso. pesar. Mas assim, cara, realmente por merecimento que tá fazendo no Brasil, eu acho que ele tem que estar os 3. Nossa, se o Corinthians ganhar o título e ele ainda de novo for protagonista, como ele já foi na decisão dos pênaltis nas semifinais, eu acho que ele carimbou o passaporte. Se você olhar pro Corinthians e falar assim, tem 2 jogadores do Corinthians que eu queria no meu time. Vou te falar, é o goleiro e é o Garro. Esse jogador, Eu também. esse Garro, Eu jogador sempre gostei dele. Um jogador de muita personalidade, cara. qualidade. Se tiver 2 volantes ali só pra estar jogando Pra jogar. com ele ali, ele faz Eu acontecer. falo com os fácil. amigos meus corintianos, pô, vocês ficam batendo pau eu acho que vocês... Pro Memphis. Pro Memphis, o bom é o Garro. E é O Garro é verdade. diferente. É verdade. E o É Garro, verdade. E o Garro tem um ingrediente a mais, né? Ele joga uma certa limitação física, lesão, né? Ele vai Passou por administrando um problema isso. terrível no começo do ano. Passou por um fato aí
muito ruim na vida dele, pessoal, e ele tá lá, tá firme. É o jogador, né, que diferenciado. Agora, o Dorival não tem colocado ele, né, como titular, né, justamente por causa dessas limitações físicas. Tem jogado o Breno Bidon, né. Mas tecnicamente é o melhor jogador do Corinthians, assim, com uma folga de... Você acha que vai ganhar quem? Disparar. Não, eu acho que dá Vasco. Vasco Eu também? acho que dá Vasco. Eu não pipoco, não fico no muro não, viu, PA? Eu acho que dá Vasco. Eu falei 51 Vasco, 49 Corinthians. Eu, Edenilson, aqui a gente não pipoca não, viu, cara? Aqui é Não é Vasco. 6-0, mas é Vasco. É esse. Cara, agora eu vou te falar. Corintianada quase derrubou o meu prédio. Você vê, porque assim, o corintiano, ele tá vivendo hoje o que o São Paulino viveu um tempo atrás, até ganhar a Copa do Brasil. Tá um tempo aí sem ganhar um título importante e tal. Então eles estavam meio quietos, meio borocochô, e eles não acreditavam na classificação contra o Cruzeiro. Ainda, eu tinha um monte de corintiano que ganhou do Cruzeiro lá, falou, não, o Cruzeiro é muito melhor. Quando foi 2-0, os caras, porra, quando o Corinthians classifica, cara, eu vi esses caras assim... Eu falei, cara, esse cara... Ensandecidos. Ensandecido. Cara, era ensurdecedor o barulho que esses caras fizeram. Eu falei, cara, é guerra, não é possível, normal. cara. É, assim... O cara se jogou lá. Cara, era tanto barulho no prédio, os caras quebraram o prato, os caras quebraram máquina disso, daquilo, jogaram do Caramba, prédio. tem corintiano no seu condomínio, né? Ô, tem meia dúzia. Tem meia dúzia. O barulho que eles fizeram valeu para um estádio cheio, cara. Então, assim, até brinquei com a mãe dos meninos. Eu falei, rapaz, eu vou te falar. Tem corintiano, tem seus filhos, hein? Que os meninos fizeram, estavam uma meia dúzia, uns 8. Ele, aqui Corinthians, não sei o quê. E eu falei, cara, mas como é gostoso ver a paixão. Porque aí eu vou falar uma coisa para vocês. Isso que eu vi na década de 90 era a coisa mais comum. Você vê o torcedor de São Paulo, do Palmeiras, era uma paixão maluca. E isso está diminuindo aos poucos no futebol brasileiro, principalmente em relação à seleção. Você enxerga assim, Denilson? E o porquê, cara? Hoje dificilmente, se você perguntar aí para 50 pessoas na rua aí, se eles vão assistir o próximo jogo da seleção, Nem sabe que tem. nem sabe. Antigamente o pessoal já sabia contra quem, já antecipado já. Um mês, O pessoal né? não vou estar assistindo. Lógico. Hoje em dia, infelizmente, para mim o que tá faltando mesmo são jogadores de personalidade, cara. Eu falo assim, eu vou citar aqui o Neymar, cara. Por mais que o Neymar esteja nas condições dele e espero que ele se prepare realmente para essa última Copa do Mundo, né? Se realmente ele quer isso daí, ele precisa estar bem, cara. Porque Ele muda o game, 98% que é o cara na Copa, cara. Mas ele muda o game, né? Ele é extraordinário mesmo, né, Denilson? A qualidade dele, cara, não tem até hoje, não apareceu um ainda. O Estevão, pra mim, eu amo aquele menino, amo como jogador. Mais perto do Mas perto do Neymar, não... A realidade é essa, cara. Então todo mundo tá esperando pelo Neymar. Desculpa, mais um, que você vê que eu falo assim, todo ex-jogador que eu trouxe aqui, sem exceção, todo, fala que o Neymar, ele é, assim, depois do Não, com a qualidade, cara, que ele é isso? espetacular, ele é o melhor. Eu sempre falo assim, ó, jornalista pega no pé do Neymar, ex-jogador, exceto o Casagrande, que tem lá os problemas dele, também não ligo muito, porque eu acho que tá meio tantã, mas assim, a maioria dos caras exalta a qualidade do Neymar e coloca o Neymar num pedestal de qualidade. Diz, e eu vejo isso com muita frequência. Eu vi esses dias o português, aquele cara que batia bonito na bola de Quaresma, né? Quaresma. Que batia muito bem. Ele falou assim, cara, o Brasil, a Europa tá aqui preocupada se o Neymar vai pra Copa, porque o Neymar muda o patamar da seleção brasileira. E tô falando assim de um português que foi um baita jogador, que tá em Portugal, um grande time, os caras estão preocupados se o Neymar vai estar na Copa. Quer dizer, o Neymar na Copa aumenta muito a chance do Brasil e principalmente o respeito do adversário em relação a nós. O respeito, mas se ele estiver bem também, né, cara? Adianta. Porque se você fala, não adianta. Se ele for agora nas condições... Não dá, né? Tem que tá bem. Tem que estar bem, cara. Mas muda o patamar, é isso que a gente tá Não, falando. muda muito. Muda, ele tem que esquecer um pouquinho essa última postagem dele aí com o negócio no rosto aí, tem que esquecer um pouquinho a festa, deixa pra depois da Copa, É isso. né? Realmente focar nesses, 6 meses aí que resta pra Copa do Mundo pra ajudar todos nós brasileiros. Você sabe que o Ronaldo, em 2002, ele tava fora da Copa. Ele tava com problema do joelho, ele não vinha jogando e tal. Lesão, 4 meses antes, o Ronaldo se internou num castelo lá na França, não lembro exatamente o lugar. Ele levou fisioterapeuta, levou todo o suporte. Só que ele se escondeu do mundo. Ficou lá. O Filipão ligou pra ele, eu conto com você, mas você tem que estar em X condição. O Ronaldo sumiu, se escondeu do planeta, do mundo, e o Filipão confiou nele, levou ele pra Copa. O que aconteceu? Entendeu? Então, assim, eu sei que se o Neymar realmente quiser... Agora, eu acho que o Neymar,
é muito pior pra ele hoje, por causa de mídia social, por causa de ser um influencer. O Ronaldo, ele era uma celebridade, mas assim, o Neymar é um outro patamar por causa de hoje, das mídias sociais, tudo das isso, mídias sociais. né? E assim, os parça, muita gente do lado. Então, assim, todo mundo que tá do lado do Neymar vai ter que ajudar ele, cara. Tipo assim, galera, vamos ficar 6 meses sem ver o menino. Então Vamos vamos fazer um mutirão pra ajudar o Neymar. Pronto. Tá isso. lançado o mutirão. O Denilson ajuda também, ó. O Denilson ajuda também. Ajude o Neymar, ajude pra ele ir pra Copa e arrebentar. É arrebentar. Sem festa, sem nada. Vai, foca no treinamento e aí, do jogo. eu lembro de uma coisa engraçada. Acabou o jogo contra a Croácia. Quem foi o melhor jogador? Se ninguém tá machucado. Eu vou te fazer. Quem foi o melhor jogador brasileiro contra a Croácia? Contra a Croácia? Na última Copa. Na última Copa. Fez o gol. Neymar. Ele destruiu. Ele Não, fez Neymar. gol. Ele sai lá de trás lá. Ele faz um Também. puta jogo. Aí o que acontece? O Brasil perde pra mim, uma infelicidade tremenda Já tava do tudo Fred, grande já. uma bobagem gigantesca. O Fred falou assim, eu vou se consagrar. Ele pegou a bola e saiu carregando a bola, perdeu a bola. Vou completar a frase do Milton. Que beleza. Que beleza. Então assim, eu não quero acabar com a carreira do menino, mas pelo amor de Deus, aquilo foi de quase que um amaduro que ele fez. Todo mundo sabendo, ele desmontou a defesa, ele entrou pra fechar o espaço e ele foi o cara que abriu o espaço. Assim, foi terrível o que aconteceu. Então, até a imagem do Neymar, falei, cara, mas pra quê, meu filho? Aí ele fala, sofri falta, mas pra quê que você saiu dali, cara? Então assim, e aí acaba o jogo, pra quem cai as críticas? Pro Neymar. Então assim, a gente precisa perder esse negócio, né, cara? Porque ele fez um grande jogo, mas ele não carrega o time. Não carrega sozinho. É claro. Precisa de pessoas ali pra Você ajudar. sabe que nesse caso eu não acho que o Neymar carregou as críticas, assim, dessa eliminação. Acho que ficou muito em cima do Tite. Assim, a questão do pênalti, principalmente, né? Acho que isso ficou, mas aí foi uma decisão do Tite, e o Tite foi um pouco crucificado. Mas o Neymar, eu acho que não foi tanto. Acho que não. Mas, assim, no fim, muita gente fala, mas o que, É que você o viu Neymar ele tá fazer sempre em evidência. Mas só o que ele fez nas 3 Copas? Eu discordo, eu acho que o Neymar foi bem. A questão contra a Colômbia, o cara Ele individual foi bem. Foi bem. Só que ele toma uma joelhada na coluna lá, maldosa, criminosa, e que ele sai de uma Copa, na outra ele se machuca, enfim. Infelizmente, é um jogador que é perseguido, tem lá os problemas dele. Eu tava lá em 2018 e ele virou até meme, por causa que ele rolava aquela história lá, se jogava em campo e tal, mas a qualidade do. Cara, ver treino do Neymar é uma coisa assim. É uma coisa assim espetacular. Cara, você vê, tinha 2 treinos, era o do Neymar e do resto. Assim, a qualidade do cara. Outro cara que eu gostava de ver treinar era o Renato Augusto. Que qualidade, você falou dele também. Que isso? Jogamos juntos, seleção de base. Olha, pena que ele tava machucado ali naquela Copa também. Podia ter ajudado mais. Renato. Outro jogador que naquela Copa, o Fernandinho, o volante, que jogou na sua posição. Cara, todo mundo fala mal desse jogador na imprensa. Cara, esse cara é um espetáculo de jogador. Que jogador é ele? Cara, eu lembro o Marquinhos, eu conversando com o Marquinhos, ele falou assim, Marcelo, tem que jogar ele o Casemiro. Ele falou, cara, esse cara é bom na bola aérea, esse cara é bom. Você vê como é que aí o cara erra uma bola que bateu na cabeça, não lembro de quem, acho que do Gabriel Jesus, bateu nele e entrou, cara. E aí acaba com o cara, como se ele fosse mal. E assim, cara, você tinha que ver esse cara treinando, esse cara é um cavalo, passe, fisicamente, inteligente, o passe desse cara é brincadeira. Torcedor, né, cara? E jornalista também, viu, também, velho? Vou te falar, jornalista tem muito que não sabe nada, velho. É assim, bater uma bola num cara errado, acaba com a carreira do cara. Na verdade, vocês levantam e derrubam também. É muito ruim. O jornalista é fogo. Muito ruim. Infelizmente, muito cara não tem. O Fernandinho é um dos caras mais, assim... muita qualidade. O jornalista é um torcedor com microfone. Muitos. É isso daí. É verdade. Cara, assim, os jogadores lá pedindo pro Fernandinho jogar, ou assim, olhando pro Fernandinho, o cara voando... Perdeu a condição porque ele joga no último jogo. Ele joga no último jogo da seleção como titular antes da Copa do Mundo. Foi ele e o Casemiro. Aí bateram muito no Tite. Pô, vai jogar com 2 volantes de contenção, bababá. Que era os 2. Isso. Aí era o Coutinho. Aí tinha o Neymar, o Gabriel Jesus. E basicamente era isso. Eu não lembro quem que era o outro atacante. O Gabriel nem tava num momento tão bom, mas estava jogando. O Firmino estava voando. Muito questionado o Tite por não ter colocado o Firmino. Estava num momento realmente mágico. Acaba jogando o Paulinho, fez uma Copa extremamente arroz com feijão ali, né? Diferente do jogador do Corinthians daquela e o Paulinho na seleção, né, cara? Era uma... Assim, a mudança não parecia o mesmo jogador. É complexo isso, né? Mas é sistema, é jogo, tem muita coisa, né, Denilson? Muito. Mas eu vou te falar, cara, eu acredito aí no trabalho do Ancelotti, cara, pra esse ano aí, 2026. Vamos torcer que o Neymar esteja, mas mesmo ele não estando, cara,
A seleção vai dar trabalho. Também concordo. Você enfrentou times do Ancelotti lá na Europa? Eu enfrentei o time do Ancelotti foi quando ele tava no Milan, cara. Jogamos contra ele pela Champions, ganhamos de 1-0 lá dentro, San Siro. Acho que ele que era o treinador, se eu não me engano. Ó. Mas é que aquele Arsenal era muito forte, né, velho? É, o Milan cara. também era. Assim, dois times mas daquela você geração Você pegava o espetaculares. Pirlo ali, aquele Gattuso, Gattuso. Ave Maria. Seedorf. É, Tá louco. Ave Maria. Kaká, olha o time dos caras. Tá louco. Meio campo dos caras. Gattuso, Pirlo, Seedorf e Kaká. Dá pra ir. Falando em meio de campo, Crespo era o atacante desse time. Porra, time massa. Crespo. falando em meio de campo e o PSG. É, vamos entrar nesse tema agora. Ave Maria. Cara, uma grande questão. Denilson, você, quando você olhou, você ficou orgulhoso de ver o jogo do Flamengo contra o PSG? Fiquei. Acho que o Brasil fez um papel bonito ali. Achei. No começo não, porque é normal também, né? É normal. Como vocês já tinham comentado aí antes que quando o Corinthians pegou o Chelsea, ficou retrancado. Foi jogar por uma bola. Muitos times foram jogar por uma. Até nós mesmos, quando fomos jogar contra o Liverpool, cara, é natural. Uma bola. Por uma bola, Foi cara. uma Vamos, bola, vamos literalmente. fechar ali, cara, e no máximo, É. ir por uma bola. Mas o Flamengo não. Você vê que o time do Flamengo é um time de qualidade que coloca a bola no chão e tem qualidade. Então você vê que terminando o primeiro tempo, já pro segundo tempo, o Flamengo já vem com outra postura já de jogo. E quando você olha pro banco e vê o nível dos caras que tem no Flamengo, o cara não tá bem, você troca, você Agora- melhora, né, cara? Agora eu vou falar uma coisa. O Rossi sentiu um pouquinho mais do que os outros, né? Sentiu. Verdade. Sentiu. E eu não esperava É. ele sentir essa É. pressão. Gostei da entrada do Pedro. Sim. Ou eu achei que ele não ia entrar naquele jogo. É. Pedro tem muita qualidade. Aí o pessoal fica criticando. O pessoal vai Outro criticar. que de sofre qualquer muito com forma, lesão, né? Se não sofresse, Se era o não 9 sofrer, é um pasto da 9 seleção. técnico. Eu gosto muito do Pedro. Também cara, gosto. como jogador. Ele sabe, é que eu acho que Eu o- gosto muito do Pedro. O Pedro, eu acho que ele tinha que ter um trabalho aí, não sei se é emocional, físico, pra Eu também evitar não sei. lesão, porque ele machuca demais. Porque a qualidade desse menino, cara, ele é bom, Impressionante. ele é bom de pivô, ele é bom no jogo aéreo, ele é frio na finalização, É. ele sabe sair. Cara, ele é um 9 completo. Isso Ele mesmo. sim é um 9 completo, Ele 9 é um nível 9. seleção. Ah, ele não tem explosão que tinha o Ronaldo, mas você tá querendo demais, né? Já tá amigo? querendo. Você quer o quê também? É. Vocês brincam também, né? Os caras, eu queria ter um Romário. Então, mas pelo amor de Deus, o menino é muito bom jogador. A questão é que machuca, né? E aí eu acho que você vai ter que ter um trabalho. E ele fez falta do fato de não estar no nível que ele estava Sem naquele momento do Campeonato Brasileiro, antes dele se machucar. Sim. Porque o Bruno Henrique Tava gastando a bola. acabou sendo improvisado. E o Flamengo sentiu, né? Sim. Retraiu um pouco com essa condição, né? Sim, mas eu fiquei feliz assim com a atitude do Flamengo durante o tempo que jogou. Pô, mais de 100 minutos, pô, jogando e batendo de frente com o PSG. Em especial, gostei de dois jogadores. Do Plata, que todo mundo, né, tava desconfiado dele, mas eu acho que ele... Verdade. E o Alexandre, principalmente. O Alexandre... Você sabe um cara que eu gostei, Pia? E eu gostei de detalhe. A gente vai precisar do Alexandre na Copa, né? também. Esse é o melhor momento. Sem dúvida. Esse é o melhor momento. Cara, eu gostei do De La Cruz, cara. Eu não. Quando entrou, né? Pode Entrou falar. ele e o. Quando foi entrar o De La Cruz, Saul, né? porque ele tá num momento assim, Saul vai, também hora ele entrou vai bem. bem, hora ele vai mal. Porra, mas o De La Cruz entrou bem no jogo. Você achou, Denilson? Eu tô exagerando a Muito dose. bem. Os dois, né? Os dois volantes. Porque os outros já estavam com um cartão amarelo. Não tinha como. Por isso que eles não estavam nem dando bote. Porque se desse, É, fora, né? era perigo tomar um vermelho aí. Ia Aí ficar arrebenta. mais complicado. Aí arrebenta. Aí ia tomar totó, né? Que aí realmente com um a menos ali. Agora, uma dúvida. Se o Rossi não toca na bola, o georgiano lá, o Kvaratskhelia... É, o número 7, né? O que você acha? Eu acho que não chega, não. A bola sai. É, né? Que pariu, velho. E é verdade. Não, o Rossi teve 2 erros. Tudo bem, ele foi bem nos pênaltis. Ele não tem culpa que o goleiro. Não O cara tem. pegou 4 pênaltis. Aí é surreal. O Flamengo errou 4 pênaltis. Ele foi bem na cobrança de pênalti. Ele fez a parte dele, ele defendeu. Só que no jogo ele cometeu esse erro. Agora, pra mim, o grande erro dele foi aquele gol anulado lá, pelo amor de Deus, né, cara? Aquela bola saindo ali. Que presepada aquilo que ele fez, um goleiro experiente do nível dele. Ali, realmente, se sair o gol é validado, ia ficar chato pra ele, hein, cara. Mas ali eu vejo ali que foi um erro também do Arrascaeta. Arrascaeta, quem já joga pro
Joga na fogueira. na fogueira. Sim. Aí não sei o que passou na mente dele. Falou, ou deixa ser escanteio, ou eu vou tentar salvar aqui. Nessa que tentou salvar. Mas nessa que vai tentar salvar, Fez a acaba. pior escolha. Não, Pior escolha, é. Eu concordo com você. Também boa avaliação. Do Arrascaeta Vou chutar errou. as foi- lateral, E sei lá. foi mal no Exato. jogo, hein? Vamos falar a verdade. A Arrascaeta foi mal no Não jogo. foi bem, é. Parecia que tava sem força. É. Mas eu acredito que é normal, vendo de também já a temporada Maratona inteira, de jogos. maratona de jogos também. Eu acho que o reflexo dos pênaltis também. Tudo bem, todo mundo tá falando do goleiro russo lá, né? É, Mas Eu eu vou te acho que falar, também né? o Flamengo tava muito desgastado Desgastado. no momento dos pênaltis. Né? também acho. É isso aí. Sem dúvida. Grande Isso Denilson. aí, PA, mais alguma pergunta? Não, eu queria falar só um pouquinho do São Paulo, né? Meu, você tem certeza? Eu- cara? assunto Você da vai semana. colocar o Já- Denilson Não, nessa? ele não já- precisa Eu já comentar. não- Olha, Denilson, fica tranquilo. Vamos guardar os bons momentos da entrevista aqui. Entrevista Uma boa maravilhosa. Vamos Mas- falar dessa semana mardita do São Não, Paulo. mas Meu eu Deus, também vou cara. ser breve, né? Porque a gente vem falando, né? É claro, já tô brincando vários com você, PA. momentos. Merece ser destacado, sim. Mas é assim, lamentável e o retrato, né, do que é um dia a dia de um clube com pessoas no plural, né? Não trabalhando de uma maneira ética, honesta, enfim, é um retrato. Imagina, estourou isso, imagina o resto. Não, e o duro, eu vi uma entrevista. Eu me confesso que eu não lembro o nome do rapaz. Falou, não, O jornalista? todo mundo ganhou dinheiro ali. Olha Ah, que, tá, você tá que falando. lindo. E sem diretor de São Paulo, parabéns, cara. Assim, eu acho que o São Paulo, mano. ele chegou no fundo do poço para um clube que tem toda essa estrutura, assim, toda essa história que o São Paulo tem. O presidente do São Paulo, eu não ia falar, mas se ele tivesse um pingo de honra, ele pedia para sair. E o São Paulo teria que conduzir uma venda de uma SAF. Infelizmente, eu penso isso, porque eu não consigo ver força de reação no São Paulo hoje. Só que não adianta se virar uma SAF se você não tiver um grande comprador, um grupo estruturado. Por isso que eu acho que o Bahia, e eu vou te perguntar isso que eu falo isso sempre. O Bahia, para mim, nos próximos 5 anos, vai ser uma força do tamanho de Palmeiras e Flamengo, se os dois continuarem. Por quê? Tem know-how, tem dinheiro que sai literalmente do chão, e tem tempo, porque os caras compraram. Torcida xingando o Rogério no ano passado, tem que ir embora, o que eles fizeram? O Rogério vai ficar, acabou. Ele tem dono, confia no trabalho e tá estruturando. Isso mesmo. Alicerçado, porque por isso que o Manchester City é o que é hoje. Quem era o Manchester City? Você jogou lá. O que era o Manchester City em 2000 e pouco? Não era ninguém, cara. Entendeu? Aí os caras vieram e arrumaram a estrutura. O Bahia tá acontecendo a mesma coisa. Eu participei um pouquinho que o Marcelo Teixeira, que tá lá, trabalhou comigo, né, na base. Cara, o Marcelo tava ali, eles escolheram por localização, por tamanho de torcida, eles escolheram tudo. O Bahia foi escolhido a dedo, cara. Então, assim, você pode ter certeza que o Bahia, em 3 a 5 anos, vai ser uma superpotência no futebol brasileiro. Só que o São Paulo, para ele se manter, depois de todo esse caos que aconteceu no São Paulo, e principalmente moral, tá, que tá acontecendo no São Paulo, só tem uma saída, ele tem que virar uma SAF. Mas para ele virar uma SAF, não pode ser na mão do atual presidente. Você precisa passar ali um time de gente muito competente do São Paulo para fazer essa venda de uma forma organizada para um grupo sério. Porque não dá para ser vendido para qualquer um. São Paulo não é grande agora- instituição, camisa pesada, cara. São Paulo vai ter que renascer, né? Já venho falando isso em alguns episódios. Até para fazer uma transição para a SAF do jeito que está, nada confiável, né? Com as pessoas que estão ali. Infelizmente, jogaram o São Paulo no fundo do poço, no ralo, como você preferir. É uma terça-feira, né? Que saiu, aliás, a excelente matéria do Bruno Giofrida, né? Muito do GE, bom, muito bom. que fez a apuração. E assim, estarrecedor, né? Ouvir aqueles áudios, aquela conversa tão natural Tosca, né? entre Deus as me livre pessoas. aqui, Mostra que eles realmente estão só preocupados com ganhos pessoais. E aí tem a ligação da ex-mulher com o Casares, né? Então, assim, é muito lamentável. E volto a dizer, isso é o que vazou. Imagina o que não vaza, que a gente ainda não ponta do sabe. iceberg. É, o que a gente não sabe. E a gente só vê o clube aumentando a dívida. Bom, hoje saiu a questão da festa junina também, né? Meu Deus. 3 milhões e meio de gasto para fazer uma festa junina. O Pinheiros gasta 4, agora eu não vou saber os números, gasta 4 milhões e meio ou algo assim. Só que uma diferença de sócios assim avassaladora. Não dá para comparar, né? O São Paulo tem 6 mil sócios, Pinheiros acho que tem 40 mil. Essas coisas que não dá para entender, né? Essas coisas que nós, como jornalistas, nós estamos aqui só cobrando explicações.
E o São Paulo cada vez mais se afundando, eu espero de verdade, não só no São Paulo, tá, Marcelo? Os clubes que estão nessa situação, a gente pode falar do Corinthians, o Corinthians está aí em vias de decidir uma Copa do Brasil, pode até ser campeão, mas o dirigente precisa ter vergonha na cara, É isso de aí. vez. É isso aí. Não tem E mais aí o eu que vou te falar. falar, eu falo isso com muita tristeza, Denilson. Hoje, a alegria do São Paulino, do corintiano e do santista é um olhar para o outro, torcer para a derrota do Palmeiras e dar risada disso. O Palmeiras não tem muito. Porque acabou, eles não. Verdade. Assim, eles se apequenaram. É um sentido mais destrutivo do que porque construtivo, eu né? olho assim, eu sei, pô, o Corinthians, se ele ganhar essa Copa do Brasil, ele tem que botar a mão. Porque assim, caiu do céu, literalmente. O time do Corinthians é ruim, cara. Pode ser campeão e tal, vão colocar, fazer uma estátua pro Memphis se ganhar, mas eu vou te falar, o time do Corinthians é ruim. Acho que chegou porque tinha que chegar, às vezes acontece, mas assim, né, união de fatores, mas o time do Corinthians é ruim. Então, assim, não pense que o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil vai mudar todo o cenário. Entendeu? Não é. O Corinthians continua Por fundado. coincidência, hoje eu estava ouvindo uma música do Zé Ramalho, Admirável Gado Novo. Não é só na política, também é a maneira que os presidentes tratam o torcedor. É isso. Denilson, o que eu podia te perguntar que não te perguntei? Se despede da galera. Quero te agradecer. Falar muito. foi muito legal. Tá louco. Agradeço, gente, Contar é essa isso. história do Arsenal, do São Paulo, esses agradeço. momentos que você passou lá, de momentos de alegrias, momentos de solidão também, como você Solidão. retratou. Porque eu vou te falar, aquele país ali não é brincadeira, não. E quando for pra lá, qualquer tipo de jogador. Não ser gostou nem, humano da- em si, nem do que peixinho vai, empanado? leva a família junto, porque não é brincadeira, não. Agora eu esqueci o nome. Não gostou nem do peixinho empanado lá, do famoso Não, peixinho não, empanado? não gostei. Bom, mesmo é não, o você feijão, né? acredita? Hã? Boa feijãozinho brasileiro, né? Pô, velho? feijão, Nem a feijãozinho dieta com- do com Wenger. arrozinho. Nem Nossa, a coisa- dieta do Wenger também. Não vai não vai não. Mas se fosse na Itália, aquela macaronada, aquela Ah, massa maravilhosa, aí é aquele povo diferenciado. quente. Você devia ter ido pra Itália, ó, ter passado por lá, viu? Mas acho que eu fui pro país certo mesmo, sabe? Ter sei. conhecido aquele povo, aquele pessoal de lá, que foi maravilhoso ter passado experiência assim maravilhosa com eles. Denilson, obrigado, cara. É isso, Deus Marcelo, abençoe que agradeço. você, sua família. Quiser deixar um Amém. recado final aí para um grande jogador. Obrigado por ter me feito comemorar títulos pelo meu tricolor, né, PA? Isso é marcante pra gente. E obrigado. Casa é sua, sempre que quiser, bicho. Toca o telefone. Marcelão, tô de folga hoje. Vamos trocar uma marcar, ideia? vamos bater Tamo um junto. papo. Aí que agradeço a todos vocês aqui. Espero que o pessoal tenha gostado bastante do nosso bate-papo. Experiência, né, de vida, É né, isso. de convívios História, e tudo. né, Então, cara? assim, vivendo e aprendendo e daqui pra frente colocar tudo em prática do que eu vivi já. Você pretende ainda, só uma última pergunta, pretende seguir trabalhando no futebol? Tem planos? Ajudar a meninada, a molecada, né? Legal. Tá levando pra clube. Quero entrar agora com um projeto aí pro ano que vem. Tem uma escolinha lá no Nordeste, lá no sítio do meu pai, que já tem uns 6, 7 anos Lá na já. Paraíba? Isso, aí eu tô trazendo alguns meninos pra cá, pro Sudeste, pra tá fazendo algumas avaliações aqui. Então, Legal. não quero ser empresário, quero ser intermediador, Nem técnico ajudar. também. Não, técnico eu acho que eu não tenho Deus coração me livre. pra isso não, cara. Eu não sei como muitos treinadores aguentaram ficar tanto tempo nesse cargo, como Muricy, Abel Braga, porque eu vou te falar, Abelão, hein? tem que ter coração, cara. Abelão, vou te falar, hein? De verdade. Cara, coração Os de caras pai. são guerreiros mesmo, tem que dar os parabéns. Bom, mas então, olha, sucesso, porque a base é sempre necessária. Aliás, você surgiu por causa da base, muitos Justo. saem por É causa isso da daí, base. né? Parabéns Mas aí, muito sucesso obrigado, no seu muito trabalho. obrigado mais uma vez, obrigado. Daniel, só a última minha. Permite, rápido. Tem muito jogador que ficou melhor depois que parou? Tem, eu tô olhando aí esses podcasts aí, tem muito jogador que parou hoje, é melhor até do que Messi, Cristiano Ronaldo, do que Pelé. O cara, mas do É, ponto de tem um vista. monte. Nossa senhora, como os caras. É pra dar Tem um- corte. Pô, Vocês não entenderam, pra dar corte. Teve uns pô. caras que eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu vi esse cara jogar, não lembro desse tudo que ele tá falando, não, velho. Edilson é um deles, né? Edilson Capetinho, fico vendo o dele aí. Meu Deus do céu, cara. Mas é isso aí, Denilson. É, Obrigado. valeu. Só passa suas mídias sociais, por favor, Ah, Denilson. é pra quem- importante. O meu é Denilson Oficial 15, é um Instagram meu. Tá? Minha rede social é essa daí mesmo. Boa. PA, obrigado. Valeu, Marcelão. Denilson, mais Feliz uma Natal, vez, né? Obrigado Feliz demais. Natal pra todos Boas nós. Já que festas. estamos gravando antes do Natal, então Né? Feliz Natal para todos vocês.
Palpitecast. A gente vai fazer um gravado, né? Entre o Natal e o Ano Novo, né? Uma edição aí gravada. Especial. E aí vamos voltar quando mesmo, Marcelo? Qual que é a primeira sexta depois do dia 8 que a gente Dia- abre? Dia 7, dia 8, dia 9, não lembro. Dia 9. Então, dia dia 9 9. estamos de volta. Mas vai ter uma edição aí entre o Natal e o Ano Novo. Especial. Galera, muito obrigado por estar com a gente, acompanhado quase 2 horas de Palpite Cash. Denilson já tá com o bumbum quente ali sentado, já tá com dor na coluna. Quero agradecer você, sua audiência. Muito obrigado. Uma ótima semana. Sexta-feira é dia da resenha, sexta-feira é dia do churrasquinho, é aquele dia Da de pizza. falar de futebol, da pizza. Daqui a pouco Da tem uma pizza. pizzinha, resenha boa. Gibão, um abraço pra você, meu irmão. Deus abençoe vocês todos. Até a próxima semana. Tchau. Fui, valeu.